Pode até parecer que a gestão de uma empresa contábil é fácil ou que uma empresa de contabilidade não precisa de gestão, mas é muito longe disso. São diversos os desafios que nós enfrentamos, principalmente com a evolução da tecnologia, que trouxe o modelo contábil digital, impactando com diversas mudanças, inclusive de mindset do time, dos clientes e também dos empresários. Cultura organizacional, pessoas, processos, sistemas. Essas são as 4 premissas do método COPS, um método que eu desenvolvi baseado na minha experiência como empresário contábil há 14 anos, CEO e co-founder da Tática Gestão Contábil. Um método que tem um foco voltado em gestão para acelerar as empresas contábeis do nosso país. Dito isso, no episódio do Papo de Quê de hoje, eu vou receber 2 grandes empresários contábeis para que a gente possa falar sobre os modelos de gestão, sobre processos, segmentação, liderança e tantos outros assuntos que causam impacto em todo o ecossistema do contador. Nós vamos falar também sobre a construção de um time. Quais os critérios necessários para que um contador faça parte do time de uma empresa contábil de sucesso? Você sabe? Com o avanço da tecnologia e a chegada do novo modelo de contabilidade, o modelo de escritórios tradicionais ainda funciona? Pois é, esses e muitos outros assuntos sobre gestão de empresas contábeis vão ser debatidos aqui nesse episódio. Muito bacana, né? E não esquece, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. E aproveita para curtir esse vídeo. Incrível, né? E aí, vamos bater aquele papo? E no episódio de hoje eu quero trazer para compartilhar conhecimentos 2 super convidados. O primeiro ingressou na faculdade de contabilidade meio que sem saber o que de fato era esse segmento, o que, sem sombra de dúvidas, eu considero que é a melhor das profissões. Vamos falar a verdade, ele foi muito estratégico na escolha. No segundo período da faculdade, ele entendeu que era uma empresa contábil e se apaixonou. No quinto período, se tornou um empresário contábil e, junto com outro contador, fundou a sua primeira empresa no segmento, no caso, de contabilidade, crescendo de forma acelerada. Atualmente, ele é CEO da sua empresa de contabilidade, também tem um podcast e vai partilhar muito conhecimento aqui com a gente. Que bacana, pessoal. Super prazer em receber você, grande contador, Hernando Albuquerque. A satisfação é toda minha. Confesso realmente que estou nervoso do lado de cada cadeira. Estou acostumado a estar do lado daí, perguntando algumas coisas para o pessoal, mas só de estar na presença aqui dessas 2 feras aqui de Maceió, que trabalham em todo o Brasil, meu irmão, eu confesso que eu já ganhei a tarde. Ok, isso. Pode relaxar então, porque a gente também tem muito a aprender com você. Viu? Vamos embora. Eu também tenho a honra de receber esse super empresário contábil que percebeu sua vocação para a área ainda muito cedo, quando frequentava a empresa de contabilidade do seu pai. Ele considera que ali foi picado pelo papel, já que antigamente os modelos de escritórios demandavam muita papelada. Na decisão da escolha da sua profissão, ele ingressou no ramo da contabilidade como fiscal do escritório e depois se desenvolveu na parte analítica das rotinas. Hoje dá continuidade ao grande trabalho desenvolvido por seu pai, sucedendo na mesma carreira, mas não na mesma empresa. Ele acredita que a contabilidade precisa avançar e se tornar mais digital e tem construído uma história de muito sucesso com toda a sua visão como empresário contábil. Ele também vai contribuir muito partilhando com a gente conhecimento de valor inestimável. Muita satisfação também receber você, meu amigo Marcelo Quirino. Meu amigo Fabiano, prazer é todo meu. Você não sabe o quanto eu estou feliz, né, e honrado de estar aqui com você, com a sua galera aí, para a gente trocar umas ideias sobre contabilidade, sobre tudo que a gente sobre vive, gestão, sobre gestão, né, conhecer Hernando mais de perto, né, um cara fera também que a gente já vê nas redes sociais. E poder trocar um pouco de experiência e aprender muito mais do que trocar, né? Isso do que aí, falar. sobre histórias, né? Que inspiram as pessoas, né? E aí eu sei que vocês têm muita história para inspirar. Se realmente for começar a contar as histórias aqui, eu com 26 anos de idade, eu acho que levaria umas 5 horas para contar, imagine vocês dois. Com esse camarada aqui, só de mercado contábil, tem quantos anos aí? De pista, 34 anos. 34 anos. Mais do que eu tenho de idade. De vivência com contabilidade, né? Mas aí comecei lá, o Fabiano falou, novinho lá com o papai. E aí, mas assim, de profissão mesmo, eu comecei em 90, na UFAL, quando eu entrei, e saí em 94. Então, oficialmente, né, conta de 94 para cá, mas de pista e contabilidade, de vivência, de dia a dia, né, 34 anos. O que eu acho bacana, assim, é muito importante falar, e eu
eu acho que o reconhecimento, é muito importante a gente dar o reconhecimento aos colegas, né, de profissão. Seja quem está chegando, quem já chegou há muito tempo, quem vem de uma sucessão, quem começou do zero, enfim. Mas tem algo que eu acho muito bacana, Marcelo, na sua história, que é o seguinte: hoje, para você ser reconhecido no mercado, não reconhecido, mas ser conhecido no mercado, você tem um instrumento gratuito que é a rede social. Então, qualquer pessoa hoje pode ficar conhecida no mercado, porque vai lá, conta uma história, né, e de repente cai ali na graça, mesmo que não tenha um case de sucesso, ou se tiver também um case de sucesso, é mais fácil de chegar nas pessoas. O Marcelo vem aí construindo uma história há muito tempo, numa época em que a rede social não era tão utilizada como hoje, né? E antes mesmo da rede social ficar tão utilizada, você já era muito conhecido no meio, as pessoas já reconheciam muito o seu trabalho. Então, é muito bacana você saber que, claro, hoje a gente está com uma visão muito voltada para a rede social, mas também entender que o off, que você não está ali online, que o off também faz muito sentido e que é possível você construir uma credibilidade, um reconhecimento no mercado de uma outra forma, né? Além, né? Não só dessa forma, mas além da rede social. É muito bacana. Então, parabéns aí pela sua história, viu? Eu nem conhecia, nem sabia figuras, assim, se eu passasse por você na rua, eu não conhecia, mas já conhecia o nome Marcelo Exato. Quirino. Então, quando eu comecei na contabilidade, que eu sempre fui aquele cara muito... Eu hoje chamo de chato. Hoje eu chamo de chato porque eu tenho um escritório contábil. Mas eu questionava muitas coisas dentro do escritório, como processos, como... enfim, várias coisas eu questionava e sempre usava o escritório do Marcelo, o escritório do Radijalma, o escritório do Fabiano como parâmetro para a gente poder melhorar o que a gente fazia lá dentro do escritório que eu trabalhava, que era a Serconte, né? O escritório da Rosa. Era? Era. Trabalhei 6 anos lá com a sabia, Rosa. massa. Comecei lá e terminei lá não, né? Eu saí de lá para o meu. Direto, então toda a minha carreira contábil foi no escritório da Rosa, que também é minha referência, eu tinha até comentado com você naquela reunião aqui, que todos os processos que hoje eu tenho no escritório foi que eu peguei da Rosa, assim, aprendi com a Rosa, e lá dentro eu questionava usando muito o nome de vocês, do Radial eu conhecia porque foi meu professor, mas se eu passasse na rua eu não sabia, mas já conhecia o seu nome. E isso mostra o que o Fabiano está falando, né? Que não tinha o uso da rede social, se tinha, eu não conhecia, mas já conhecia a fama que ele tinha aqui no mercado. É uma construção de credibilidade mesmo, de história, né? Você vai construindo uma história de reconhecimento, é muito bacana. Realmente. Eu quero que você explique como é que você conseguiu fazer isso em off. O que eu estou tentando fazer aí no online, tentando nas redes sociais. Rapaz, que responsabilidade. Confesso que eu fiquei sem palavras agora, fiquei até emocionado. Brincadeira, de verdade, de verdade. Respira. O que acontece? Veja assim, a gente começou numa época, né, quando eu comecei a mexer com contabilidade lá em 88, oficialmente. Papai disse, venha trabalhar comigo, tal. Mas desde mais novo a gente já ia para lá com o papai, à tarde quando saía da escola, à noite quando ele voltava para o trabalho para fazer as coisas que não deu para fazer no dia. E a gente sempre ia, né? Eu e meu irmão. E aí, oficialmente lá em 88, eu comecei a trabalhar com ele todos os dias à tarde. E aí transitei, como o Fabiano falou, todos os setores. A gente ficava chateado na época. O papai dizia, poxa, vai andar, você faz. O cara ficava, pô, vai para andar, né? Vai na junta, né? Falar com a Célia. Né? Vai na Receita Federal pegar a tabela de UFI naquela época. Todo dia pegar a tabela de UFI saía. Célia é né? minha mãe, né? Célia é mãe do Fabiano. Né? Então, assim, todo dia, né? Ia para os órgãos, não sei o que lá, você ficava chateado com isso, né? O cara ia andar. Mas ele já fazia isso de propósito. Né? Ele já estava me forjando, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, me forjando como um contador, um cara que ia saber todas as áreas. Então, passei pelo fiscal, passei pelo contábil, tá? Contábil no final, né? Mas passei por office boy, passei em folha de pagamento, não cheguei a executar folha, mas sabia todos os processos. Fui na mecanografia, que vocês não sabem nem o que é mecanografia, vocês não viram. A mecanografia era na datilografia semi-automatizada, né? Era semi-automática, onde você colocava, onde tinha um livro diário, né? Por baixo gigantão e uma ficha razão, cada conta tinha a sua ficha razão. E naquela época o balancete era extraído manualmente. Então, assim, passei pela mecanografia para aprender a mexer com aquilo. E aí, o que acontece? Depois que a gente saiu lá do papai, acho que em 99, tomei a decisão de sair. E em 2000 coloquei a minha empresa, eu era sócio do Matheus. E aí depois a gente acabou a sociedade e eu parti carreira solo lá em 2002. Eu sempre procurei, na minha vida, enquanto... eu nem gostava de ser chamado de empresário contábil naquela época. E era, né? Veja como era a coisa. Veja. Mas por quê? Eu não sei,
eu tinha um certo Uma resistência. Tinha uma resistência, tinha uma trava. Tá? Eu era contador. Entendeu? Entendi. Apesar de ser PJ, de ter uma Sim, PJ sim. desde que abri a empresa, poxa, muito feio esse nome empresário contábil, muito feio, muito feio. Poxa, que engano meu, né? 20 anos atrás, olha como a gente evolui. Claro, é. Vocês falavam aqui de aprendizado, todo dia um recomeço. Com Todo certeza. dia um reaprendizado. Eu falei semana passada numa fala que eu tive em algum grupo aí, não sei se foi na minha empresa ou se foi em algum lugar, eu disse, bicho, todos os dias, eu falo isso para meus clientes também, todos os dias a gente tem que renovar votos de amor com o nosso negócio. Total, todos os dias. Você não renova em casa? Sim, sim. Não renova em casa? Né? Com o seu companheiro, companheira, você não renova? Então, todos os dias você tem que renovar o voto de amor com o seu negócio. Com certeza. Porque se você não renovar, se você perder o amor, perder a vontade de ir para o seu negócio, Ter aquele brilho. você vai passar esse olhar opaco, fosco, para a sua equipe. Total, para a equipe, para os clientes. Para todo mundo. É um ecossistema. Exatamente. E aí o que acontece? Aí a gente tem maneira muito empírica, muito intuitiva, no feeling, sabe? Eu aprendi muito a parte de gestão, a parte de contabilidade, a parte de gestão principalmente, olhando os erros dos outros. E, poxa, isso aqui eu não quero para mim, isso aqui eu não vou fazer, isso eu não vou repetir. Lendo muito livro, vendo muita palestra, participando, investindo em mim, gastando a grana que eu não podia gastar naquela época. Né? Você, poxa, tinha um curso lá em Recife, eu ia. Fazia fotonoçamento, poxa, fazia demais. Mas a gente tirava uma coisa daqui, né? Poxa, o orçamento que eu ia gastar com isso, eu não vou gastar agora, eu vou investir em mim. E aí, né, pós-graduação, acho que eu fiz umas 3 ou foi 4, e aí eu cheguei à seguinte conclusão. Curso de pós-graduação e treinamento, né, por pior que ele seja, você, no mínimo, fez relacionamento. Sim, com certeza. Mas eu não acredito que ninguém vá para uma pós-graduação, para uma palestra, sem aprender nada. E aí, Fabiano e Hernanda, a gente foi criando uma maturidade, né, foi construindo tijolinho por tijolinho o que era gestão de empresa contábil. Tá? O que era gestão de empresa, aplicar a sua expertise de empresa contábil, né, na sua atividade de consultor contábil. Total. Tá? Naquela época, de maneira muito, muito intuitiva, Sim. não tinha esse nome bonito que tem hoje, né? Tantos nomes bonitos, contabilidade né? consultiva, muito massa. Né? E a gente já fazia isso desde que nasceu. Já Você fazia. Com certeza. Né? Mas sem usava esse nome. Por que acontece? Eu digo sempre assim, eu não abri a minha empresa, né? Não passei 4 anos e meio na universidade, tive sorte, né? Eu fui um cara muito abençoado por Deus. Não é sorte não, perdão, é providência divina. Tá? Sorte também, mas eu não creio em coincidências, tá? Sim. Eu creio em providência. Mas eu tive a oportunidade de entrar na universidade já, lá em 90, né? Para quem não sabe, 91 14 021 era a minha matrícula da universidade. Os caras, você é louco, né? Decoro. Né? Porque foi tão importante para mim. Claro, mas isso faz que parte... Que eu sei a minha matrícula da universidade. Isso faz parte da história e é isso que ajuda você a todos os dias se reapaixonar pelo seu negócio. Porque você precisa mostrar para a equipe, como você tinha falado, quando você recebe um colaborador novo, você mostra tudo que você passou, tudo que o seu escritório foi. Total, isso é, meu irmão, show de bola. Porque tem muita gente que chega lá no escritório, por exemplo, e preciso ganhar mais, Hernando, eu já sou capacitado para ganhar isso. Eu disse, beleza. Não quero menosprezar, mas eu vou só botar um teste. Hoje a gente tem um teste mensal lá no escritório que a gente paga R$100 se você acertar 80% daquele teste. Massa. Paga Massa, o valor. massa. Então, beleza, mostra esse teste aqui. Além de R$100, você vai me mostrar que você está capacitado para isso. Muitas vezes você não consegue, porque você está muito focado no operacional. E essa parte da contabilidade consultiva que está no hype hoje, é o que a gente fazia, o que eu fiz desde o meu segundo período, como ele falou, que eu comecei a trabalhar, que o cliente chegava para mim, trabalhei em departamento pessoal, odiava essa ideia de trabalhar em departamento pessoal, mas foi o que me abraçou, até hoje me abraça e é onde eu ganho dinheiro. E aí o cliente chegava com os documentos para uma admissão ou para uma demissão, por exemplo, e aí eu ia conversar com ele e entender o que era que estava acontecendo. Isso era uma consultoria, pô. Isso não é só... Na verdade, a gente sempre fez essa consultabilidade, né? Sempre. Porque, na verdade, o que acontece em relação a essa... É engraçado, vou até falar sobre isso, porque existe realmente um modelo de contabilidade consultiva que a gente tanto fala no mercado e que, de fato, ela estava ali limitada porque a gente estava muito refém do operacional mais manual, né? Isso é algo que, de fato,
fato acontecia. E muitas vezes, principalmente aqueles escritórios que não tinham, que tinham mais clientes do que normalmente o operacional na verdade tinha capacidade de receber, né? comportava, ele ficava tão sobrecarregado que ele não tinha como olhar para o cliente de forma diferente, nem de fazer sequer um comparativo tributário. E aí, a gente realmente, a contabilidade digital chega, traz toda essa automatização. De fato, os robôs ajudam muito, né? Muito. E quando a gente fala, aí a gente começa a entregar uma contabilidade consultiva de maior qualidade. Desde o começo lá, falo muito com a minha sócia Priscila, a gente fala, desde o começo lá em 2008 a gente já fazia consultiva. Fazia, mas era arranhado, né? Assim, a gente conseguia, era limitado. A gente estava ali fazendo 1 milhão de coisas, porque a gente também estava começando do zero a nossa empresa de contabilidade, e precisava fazer tudo manual, era tudo manual, né? A gente tinha lá, óbvio, só nós dois. A gente só execução. Só execução. Claro que tinha já um sistema de contabilidade, mas ainda era muito limitado. Quando a gente começou a automatizar os processos, a trazer sistemas com tecnologia, a ter robôs dentro do escritório, o que foi que a gente fez? A gente não substituiu o nosso operacional. As pessoas continuam sendo muito importantes e elas estão lá no nosso time. Só que a gente também engajou mais essas pessoas porque elas passaram a ser consultivas também. Então, o nosso time hoje agarra realmente uma carteira grande, mas o processo está mais automatizado e eles também fazem consultabilidade para os nossos clientes. A nossa sala de reunião é ocupada com o nosso time. A gente está indo para um outro lugar agora, maior inclusive, e lá vai ter mais que uma sala de reunião, porque a gente quer que eles continuem fazendo essa consultabilidade. Claro, para decisões que não são irreversíveis, né? Tem coisas que realmente a gente precisa conduzir, mas tem muitas decisões triviais e que eles têm capacidade, obviamente, de fazer, até porque eles estão com os dados ali, eles conhecem o cliente, e a gente às vezes ocupa o tempo da gente com algo que o nosso time pode fazer, que para o nosso time vai ser extremamente importante, né? E a gente, com o tempo que sobra, também consegue fazer nossa empresa crescer do ponto de vista de gestão e também analisar mais profundamente o cliente para entregar soluções para ele. Então, eu acho que quando a gente fala de forma consultiva, de fato, até eu acredito que a contabilidade, a essência dela é a consultabilidade, né? Ser consultiva. Mas a gente ficava ainda mais, né? Antigamente a gente ficava muito refém mesmo de toda essa limitação. E hoje ainda, né? A gente sabe que hoje ainda tem uma demanda grande, mas a gente consegue curar um pouco mais dessa dor com a tecnologia. Para vocês, isso fez diferença porque quando a gente sai do operacional de uma empresa, né? Você estava no operacional da empresa do seu pai, você era CLT, eu fui CLT, mas não era uma empresa de contabilidade, mas eu fazia contabilidade lá e fui para a minha, a gente começa a ver as dores do operacional minado pela burocracia, porque começa a impactar no resultado, no lucro da empresa, né? Você precisa contratar mais gente, fica contratando mais gente, e quando você vai ver, a sua precificação está comprometida por conta disso. Então, eu não sei se vocês, assim, qual é a visão de vocês em relação a isso e se isso tem sentido, mas para mim, dentro da minha empresa de contabilidade, faz total sentido. Assim, para mim faz sentido antes da Serconte, na verdade, né? Eu sou apaixonado pela Rosa, porque foi a minha primeira empregadora na área contábil, mas eu também sou apaixonado por um cara que o nome dele é Rinaldo, ele foi o meu primeiro empregador, para eu começar a entender o que era uma nota fiscal, o que era um processo trabalhista, para entender tudo ali, porque era dentro de uma distribuidora. E esse cara me forçava a conversar com os contadores de lá da empresa. E sempre que eu conversava com os contadores, eu sentia uma deficiência muito grande em me passar a informação. Ele pode ser, eu acredito que sim, são muito mais inteligentes do que eu, porque está lá no mercado há muito tempo, são feras, não vale estar falando quem é, mas enfim, eles não conseguiam me passar a informação que eu precisava. E aí não conseguiam ou não queriam passar a informação? Ou não queriam, pode acontecer isso também. E aquilo ali eu tomei para mim, eu disse, não, quando eu for contador, porque eu já estudo contabilidade, eu vou estudar para passar a informação para o meu cliente de forma clara. Porque não adianta nada, eu conheço caras também excepcionais, trabalharam comigo. Posso falar vários nomes aqui dos caras que são fera, que me ensinaram tudo que eu sei, só que eles não conseguem passar para o cliente, eles são operacionais. E aquilo ali era algo que eu não queria. Também transitei em vários setores dentro da Serconte, com a abertura da Rosa, com a abertura de outros coordenadores como Wagner, Roberto, que trabalha com a Binael hoje, inclusive. Os caras me ensinaram muito. Só que eu sempre entendi o operacional, entendia os processos, mas focava no atendimento ao cliente, que era o que eu via que dava resultado para mim, empregadora que era a Rosa. Então, eu sempre foquei na consultoria.
O operacional, lógico que eu tenho que entender, até porque eu executo muito hoje, meu escritório é novo, eu sou novo, quero chegar no patamar de vocês, mas eu executo muito ainda, mas eu tento focar mais o operacional para o pessoal que trabalha comigo e correr para essa parte de consultoria, que é o que eu gosto de fazer, é onde eu tenho um reconhecimento, digamos assim. E você nunca vai se desligar, e nem deve se desligar totalmente do operacional, no sentido de conhecimento, legislação, porque como é que você vai ser consultivo e entregar uma solução para o seu cliente se você não sabe como é que toma essa decisão? Né? Como é que você vai discutir com a sua equipe? Como é que você vai discutir com a sua equipe? Eu estou no operacional. Eu também estou no operacional ainda, mas não como era antigamente. Quando eu comecei a minha carreira sozinho lá em 2000, né? Poxa, eu era contas a receber, contas a pagar, fiscal, contábil, DP, regularização, então, tudo. Eu era o meu próprio gerente. Boa. É por isso que você não queria ser chamado de empresário contábil, era só o contador, fazia tudo. Era o contador, execução. E assim, aí, poxa, a gente foi crescendo, aí quando chegou o meu primeiro funcionário, que é o Wanderson, que está comigo até hoje. O Wanderson tem 20 anos comigo. Tá? Estamos juntos há 20 anos, trabalhamos juntos. E aí a gente foi crescendo, né? Mas é essa a história. O colega que falava com você, né, que primeiro da empresa, que dizia, vai lá, Hernando, falar com o cara para pegar informações para trazer para mim, né? Mas esse cara que passava para você, a comunicação é uma coisa muito interessante, tá? Porque eu posso te falar aqui, Fabi, Hernando, altos termos técnicos, tá? Falar aqui meia hora sobre contabilidade e você não entender nada. Mas eu posso olhar para você e você entender. Comunicação então, assim, é eficiente. Exatamente. O que importa é passar a mensagem. O que o colega não conseguia fazer para você e você aprendeu com esse erro e falou assim, isso eu não quero para mim, né? Foi, bicho, esse tipo de mensagem eu não vou passar. Eu tenho que falar para o meu cliente uma coisa, que a minha mensagem seja leve e eficaz. Exatamente. Que ele consiga entender, claro, né? Que eu consiga me fazer entender, né? Vai passar para ele a mensagem. A minha maior felicidade do mundo, hoje mais não, porque hoje em dia, vamos bater a real. Para que serve um balancete hoje? Só para você chegar para o banco fornecedor. Exatamente. Mandar para o cliente. Não é isso? Olha, tá aqui, entrega ao seu fornecedor. Não é isso aí, banco fornecedores. Exato. Né? E para a gente também fazer a do ponto de vista do cliente. Né? Do ponto de vista do cliente. O fiscal a gente tem que fazer, claro. porque é dele que a gente senta fazer o planejamento tributário do cara. Tá? Mas, praticamente, ninguém usa balancete mais. Exato. Mas na época a gente usava balancete, a minha felicidade do mundo, sabe qual era? Quando o meu cliente conseguia entender um balancete. Sim. Quando eu mostrava para o cara assim, né, de cabeça para baixo, né, e eu lendo de cabeça para baixo, de frente para o cara, a gente tem essa vibe, né? Tem. A gente lê ao contrário, né? A gente lê ao contrário, né? Meu Deus do céu. E tá, lendo para o cara aqui, o cara conseguia entender. Bicho, era o Nirvana. Sabe assim? Era o ópio. Eu não sei se acontecia com você, uma história que eu conto antes da automatização mesmo, da mobilidade, da tecnologia. Olha que situação, né? A empresa de contabilidade da gente, a gente ia apresentar um balancete para uma construtora, né? Antes de encerrar o balanço, ia levar o balancete. E aí o que é que a gente fazia? Bem, vamos analisar aqui quais dessas contas estão vão ser estranhas para o cliente, o que é que ele vai questionar, e a gente sai imprimindo as razões, porque a gente precisava levar tudo impresso para o cliente. Chegava lá, ó. Aí o cliente falava, não, essa conta aqui, por que deu tudo isso? Aí a gente, peraí, calma, aí vai lá procurar, tá aqui, o razão. Né? E aí, quando ele de repente perguntava sobre uma conta que a gente não tinha levado impressa, aí começava a suadeira, liga pra lá, meu Deus do céu, e como vai chegar esse razão que eu não lembro se estava certo, não tinha WhatsApp, era uma loucura. E aí, exatamente. Minha época. Aí o cliente, a nossa equipe mandava para o e-mail do funcionário do cliente da gente, ele imprimia para botar na mesa para a gente esclarecer. E hoje tudo muito diferente, né? Mas de fato, o balancete, naquela época, era o que a gente conseguia levar. Era um instrumento. Mas você precisava, sim, desmistificar, desconstruir, né, a complexidade das contas e dos resultados, porque senão ele não entendia. E aí não tem geração de valor. Não tem geração de valor. A gente, quem trabalha com serviço, tem uma dificuldade muito de mensurar o valor, na verdade, não só do ponto de vista de precificação, mas porque o cliente precisa enxergar o valor disso para você, né? Eu estava com um aluno no banco ontem, a gente nunca vai a banco, a gente teve que ir ao banco ontem
Sentamos lá e aí uma das gerentes falou, você é arquiteto, nossa, é muito bom. E ela começou a se empolgar ali, porque eu contratei um arquiteto, está terminando a minha casa, está ficando muito linda. Transforma tudo. Veja que palpável, né? Um serviço que o arquiteto nem se esforça tanto para demonstrar o valor. Você, enquanto contador, precisa se esforçar um pouco mais para que o seu cliente veja aquilo não como uma burocracia, mas como uma ferramenta estratégica para ele. Como fazer isso? Então, eu acho que é um desafio isso, né? E eu trouxe essa percepção porque o balancete ele não gera esse valor. Né? Ele está ali para direcionar a estratégia que você vai tomar em relação à tributação. Porque muitas vezes, veja, tem empresas que vendem bastante, que tem um posicionamento muito interessante, muito importante no mercado, mas ela não tem lucro. Ela está lá sem conseguir pagar a tributação, por quê? Aí você vai ter que puxar um balancete. Para onde é que está indo o dinheiro dela? Está indo para o ralo? Está tendo despesas que não são necessárias? Aí, não, está tirando muita retirada. Não é isso, não está acontecendo isso. Vai ter que olhar a precificação, mas o mercado vai absorver um preço desse, porque é o que a empresa precisava para poder vender e conseguir pagar os tributos. Então, veja o quanto a gente passa a ser estratégico, né, e onde a gente vai buscar essas informações, lá nos nossos relatórios. Mas uma coisa é você falar isso para o cliente. Vamos ver a precificação, deixa eu entender aqui como é que está a sua tributação, deixa eu ver aqui nos seus relatórios gerenciais como é que estão as despesas. Você está retirando muito dinheiro da empresa? Outra coisa é você pegar e mandar um balancete para ele e dizer, olha, vamos ver aqui, leia aí o balancete e veja o que você pode fazer pela sua empresa. Não tem sentido. Não vai sair do canto. Não vai sair do canto. E isso mas assim, é algo que eu acredito que até para o contador mais tradicional, faz com que ele consiga entender que o escritório dele, porque o tradicional tem muito essa coisa do meu escritório, perceba que é uma empresa de contabilidade, né? A gente tem receita, tem despesa, tem cliente, tem turnover, tem custo, tem lucro, prejuízo todo. Então, a gente tem uma empresa... Tem investimento. Investimento e que precisa de estratégia para poder gerar valor e, enfim, ter uma precificação e um posicionamento bacana no mercado. Aí, é exatamente isso que eu queria entender de vocês, assim... porque para mim, né, eu falo sobre a responsabilidade de ter uma empresa, de ser um empresário contábil, como você disse que há muito tempo atrás não queria ser empresário, né? Não gostava quando chamavam de você de empresário contábil. Mas assim, sempre foi um desejo ser empresário contábil, porque para mim, eu já entrei na faculdade querendo ser empresário contábil. Mas tem gente que descobre isso depois, e tem gente também que entra numa empresa de contabilidade para trabalhar como CLT, vê só o palco, né? Porque por mais que esteja ali, a gestão fica... Como é que fala, né? Palco e bastidor, não, né? Quem vê close não vê corre, né? Exatamente. Tá vendo ali o palco, nossa, olha só como o Marcelo tá legal, como o Hernando. Vai no backstage. Vai lá, exatamente. E aí, vou sair para empreender. Isso acontece muito. Muitas vezes a pessoa não tem nem habilidade para empreender. Então, para vocês, assim, sempre foi uma vontade de ser empresário contábil ou isso foi acontecendo aos poucos? Quer começar? Posso? Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com contabilidade, sendo bem sincero, desde criança. Eu não tenho apadrinhamento nenhum, não tenho familiar nenhum, nem um vô longe, um tio longe, nada com relação à contabilidade, nada. O que me trouxe para a contabilidade foi a minha esposa. E ela até falou hoje, você nunca fala que fui eu que lhe trouxe, mas foi ela que me trouxe para a contabilidade. Agora é o reconhecimento. Olha o crédito. Olha o crédito. Bota os caracteres. Porque ela hoje é enfermeira, mas ela começou a cursar contabilidade no SESMAC, mas só queria saber de Café Brasil e no terceiro período saiu. E foi quando eu conheci ela, a gente começou a namorar, enfim. Para quem não sabe o que é o Café Brasil. Café Brasil é um barzinho em frente ao SESMAC. Ainda tem hoje? Eu não sei. Eu acredito que tem. Eu fui lá, quer dizer, eu fui lá no SESMAC, acho que uns 3 anos atrás. Tinha. O Café Brasil está atormentando a vida dos estudantes até hoje. E aí ela saiu de contabilidade e foi fazer enfermagem lá na CEUNI. E aí, para eu ficar próximo dela, eu disse, não, eu vou estudar na CEUNI com você. O que é que tem lá na CEUNI? Tem esse negócio aí, né? Na CEUNI tem administração, direito e contabilidade. Tu fazia o que antes? Trabalhava numa empresa? Trabalhava numa loja. Era vendedor no Marcel Shopping, loja de surf e tal. Enfim, 18 anos. Veja aí. Aí comecei 200 milhas? 200 milhas, que era na Outside, né? Que é o mesmo dono do Estacis. Mas antes era do Sérgio Firma, né? Era. Aí foi para o Estacis. E aí eu trabalhei muito tempo lá. E aí nessa empresa entrei com 17 anos, com pouco tempo eu fui para subgerente, com 18 anos. Aí meu objetivo, eu falava com ela, dizia, eu vou ser gerente, a gente mora junto. Ela tá doida, vai estudar, rapaz. Eu, não, pra que estudar? Se eu vou ser gerente aqui, vou abrir minha loja de roupa e tal.
mas sempre quis trabalhar para mim. Aí, enfim, aí fui para a CEUNI. Quais são os cursos que tem aqui? Administração, contabilidade e direito. Administração eu não queria, porque só serve para administrar a empresa dos outros, já que minha família ninguém tem empresa. Contabilidade eu não sei para que serve, mas eu acho que dá certo, porque ela começou a me explicar como era que funcionava mais ou menos. Mas ela também não me explicou muito bem. Mas eu disse, não, vou para direito, porque direito eu acho que vou ter um reconhecimento melhor, eu gosto de falar, gosto de vender, então tem mais campo de atuação. Se nada der certo, nada contra, mas se nada der certo eu vou fazer concurso público. Beleza, qual a mensalidade de direito? 900 e lá vai fumaça. Era o meu salário, não tem como pagar. Qual a mensalidade de contabilidade? 400, eu disse, é essa. Como é que se diz? Vestibular para quando? Tem tal dia, eu vou fazer. Fiz, passei e comecei. No primeiro período, eu arrumei esse emprego na distribuidora, saí do Estacis. E aí uma amiga minha chegou para mim e disse, eita, que massa, tá trabalhando na hora, tá em qual setor? Eu disse, como assim? Qual setor? Fiscal, pessoal, contábil? O que é isso? É contabilidade. Sim, trabalho na... Tem isso? No primeiro período. E tem isso? Tem setores, não, trabalho na contabilidade. E o que é que você faz? Não, eu lanço nota fiscal de entrada, emito nota fiscal de saída, cuido do financeiro, emito boleto, parará, precifico produto, né? Enfim, compro. Não, isso não é contabilidade, não, essa é a parte administrativa, assim, então eu tenho que ir para a contabilidade. Só que lá eu converso com o contador. Vamos conversar com o contador para poder aprender com os contadores? Só que eu não conseguia aprender. E aí, com pouco tempo, falei com o meu empregador, me estressei lá um dia, que era na Levada. Levada é pancada de trabalhar na Levada. Era de 7 da manhã às 6 da noite, de segunda a sábado, não tinha feriado. Mas eu já estava acostumado porque eu trabalhava no shopping. E aí botei meu currículo na Serconte, entrei, fui para estágio. No terceiro dia, como eu tinha falado para o Fabiano, no terceiro dia fui contratado. Não sei se por sorte ou pelo divino, que eu acredito muito, é muito forte. E aí no terceiro dia eu fui contratado, ou seja, terceiro dia de estágio, eu saí de onde eu ganhava 1.500 para ganhar 300 de estágio na época. Com no terceiro, todo mundo se mobilizou na minha casa, tenho que agradecer a todo mundo, porque todo mundo, não, eu pago sua moto, não, eu pago sua faculdade, não, beleza. Só que no terceiro dia, como eu fui contratado, ninguém precisou pagar nada, eu já voltei a pagar minhas coisas e tal, enfim. E aí, ao final desse mês, eu levei uma patada de um cliente, justamente pelo que eu sofria lá na distribuidora. Eu fui conversar com o cliente, eu era contratado, eu assumi uma cartela, uma listazinha de empresas, e eu conversando com esse cliente, eu sempre falo essa história, conversando com esse cliente, ele me perguntou sobre licença maternidade e estabilidade, que eu trabalhava no departamento pessoal. Aí eu não sabia nem quantos dias era a licença e nem qual o período da estabilidade. Então, o que é que eu vou fazer? Vou no Google, né? Sim. Só que o cliente estava do meu lado. E aí o cliente falou assim na lata, Hernando, se eu pagasse contabilidade para pesquisar no Google, eu economizaria esse dinheiro e eu mesmo pesquisava. Quando ele falou isso, eu disse, eu nunca mais vou deixar de atender o cliente bem e saber o que ele precisa e passar para ele o que ele precisa saber. Pronto, aí daí para frente eu me especializei em atender cliente. E aí quando eu passei um ano tirando férias de todo mundo dentro do escritório, porque eu era um cara muito ativo, eu estava até brincando com o pessoal do escritório, que eles hoje, sexta-feira fizeram... Ai, meu Deus, como essa semana foi trabalhosa. Eu digo, meu amigo, no começo eu estava subindo escada, descendo escada, indo de setor, indo no outro, procurando, fazendo o curso, fazendo o que tinha que fazer para poder aprender. E vocês aqui com 3, 4, 5 meses, nem um ano tem, já estão cansados, mas naquela brincadeira, né? E aí, ao final desse ano, eu fui promovido a coordenador. Quando eu fui promovido a coordenador, eu disse, quero ser empresário. Quero ser empresário. Não tem para onde. E eu sempre externei essa vontade. Quero ter meu escritório, quero ter meu escritório, quero ter meu escritório. E propus sociedade para a Rosa. Fui audacioso a esse ponto. Eu, com 24 anos, na época, tinha pego meus clientes. Aí eu estava com 2 clientes na época, já com o meu sócio, que é o Lucas. E aí a Rosa estava meio enciumada e tal. E aí eu cheguei para ela e disse bem assim, você sabe do meu desejo, você sabe do meu propósito, digamos assim, do meu objetivo. Vamos ser sócio? Aí ela olhou assim, riu. Disse, mais ou menos assim, você sabe quanto é que vale o meu escritório? Só para você ter uma noção. Eu disse, rapaz, não sei não, mas a gente paga, de algum jeito a gente paga, nem que seja 1%. Para eu poder me apresentar como contador. Porque hoje eu estou na frente do cliente e o cliente fala que está conversando com a contadora e não com o Hernando. Porque o Hernando nada mais é do que uma peça-chave, uma peça que fazia uma certa diferença, mas eu não sentia aquele reconhecimento ainda. Ele está falando com a contabilidade. Não, na contabilidade. Não estou com o Hernando, estou na contabilidade. E eu disse, não, eu quero que o cara vá para a minha contabilidade. Beleza, aí fui, abri meu escritório, fazia tudo, inclusive a limpeza do escritório. Troca luz. Tudo. Aí eu tava lá no escritório, a gente batia a ponta. Sabe que hoje eu faço isso? Limpeza? Queimou a lâmpada, eu vou trocar. Aí eu troco. Não, tem muita coisa que eu faço hoje também, mas tem coisas que eu faço por prazer. Eu gosto. Né? Poxa, uma porta, não sei o que lá. Eu trago a minha caixinha de ferramenta em casa, a menina disse, Marcelo, hoje tá vestido em roupas.
marceneiro. Lá, perto tudo, eu joguei o pedreiro, assiste. Aí as minhas filhas ficam rindo lá. Mas não. pode falar. E aí, enfim, aí eu fui para o escritório, trabalhava lá no horário comercial, ia para o meu escritório, ficava até 11h30, meia-noite. E aí, essa minha namorada engravidou e eu me aperriei. Só que aí eu pensei, não, isso aqui vai ser uma oportunidade. Mas beleza, vou usar esse tempo de gestação dela para trabalhar, para arrumar cliente. E quando ela ganhar o neném, eu saio do escritório. Entendi. Eu vou ficar só no meu. Que aí veio a pandemia. Né? Quando veio a pandemia, eu disse, não, agora... Poxa, Agora, né? né? 2020. 2020, né? Agora aí veio a pandemia. Eu disse, não, mas eu disse que ia sair, eu vou sair. Eu pensei que isso tinha uns 5, 6 anos. Eu já. também, Nada. também. Minha filha tem 2 anos. Não, mas ela ficou 6 anos na Rosa. Fiquei 6 anos na Rosa. Legal, É legal. Cara, diga-se de passagem, a Rosa é uma grande formadora de pessoas. Né? Exemplo. A Rosa, eu sou É uma grande apaixonado. formadora de pessoas. Quando eu tive uma Apaixonado reunião por com ela. ele, você falou muito bem dela, assim, né? No sentido de que você trabalhou com ela, porque é uma coisa, normalmente quando uma pessoa deixa de trabalhar em uma empresa, ela nunca sai com uma percepção tão positiva, né? E quando você ouve alguém falar... Você sai meio ressabiado, né? Exatamente, não. Antes de o Marcelo explicar, teve algumas coisas que você falou que eu achei bem interessantes, que foi em relação à questão do cliente, né? Que aí se incomodou pelo fato de você ter que pesquisar para entregar o resultado a ele. Assim, de fato, hoje... eu considero que eu não sei de tudo e nunca vou saber de tudo. Então, o cliente que estiver esperando que claro que numa reunião, normalmente, quando ele pergunta, eu já falo de imediato algumas situações. E outras, quando eu não sei, eu digo, eu vou dar uma pesquisada, vou dar uma estudada nessa situação e depois eu trago para você. E se ele estiver procurando um profissional que entregue tudo a ele imediatamente, ele vai ter que procurar outra pessoa, porque provavelmente essa pessoa vai falar qualquer coisa para não dizer que vai estudar. Então, isso é uma coisa que não me incomoda, assim, nesse sentido, e aí o cliente vai precisar se resolver onde ele quer estar, né? E uma outra coisa que você falou que eu acho bem interessante, assim, né, que é em relação... que foi até uma decisão há pouco tempo que a gente tomou lá na nossa empresa, a gente vai conversar sobre isso depois, mas até já adiantando, mas eu primeiro quero ouvir do Marcelo em relação a essa questão de ser empresário contábil, que foi em relação a essa questão de você trabalhar em um lugar, ter a sua empresa de contabilidade à noite e trabalhar, porque eu fiz isso, tá? Eu fiz isso e eu ainda fazia faculdade, então eu pedia para o professor para liberar para eu ir fazer, porque durante o dia eu estava na outra empresa. E eu vou dizer a você que há pouco tempo, a gente reformulou, está fazendo um rebranding, outras normas na nossa empresa, e uma de umas cláusulas do contrato, do nosso contrato, é a exclusividade. A gente não aceita mais nenhum colaborador, ele pode ser o melhor, ele pode estar sentado aqui na minha frente e dizer assim, e eu perceber que ele é o melhor colaborador que tem no estado de Alagoas. Se ele tiver interesse de empreender, de ser empresário contábil, ele não vai trabalhar na tática. Porque assim, o que é que acontece? Não é por uma questão de formar a pessoa para que a pessoa saia e faça o dela. É por uma questão de entrega de energia durante o processo também. Porque, veja, não tem como uma pessoa que vai trabalhar, e você sabe disso, eu sei porque eu vivi isso, trabalhar até 2, 3, 4 da manhã para dar conta do cliente que ele tem, no outro dia acordar logo cedo para ir lá para a empresa de contabilidade que não é dele, né? E que ele vai chegar lá e vai trocar o tempo por dinheiro. Então, hoje a gente percebe, óbvio que quem estava na casa já, e tem algumas pessoas que a gente sabe que fazem uma consultoria ou outra, mas, e a gente já conversou sobre isso, mas todas as pessoas que entram, inclusive a gente admitiu uma outra pessoa agora, né, já assinou o contrato de exclusividade. Ou ela quer estar e quer fazer carreira na minha empresa de contabilidade, e se sair é porque não se identificou com a cultura da gente, com os nossos valores, ou ela não vai entrar, porque cada um tem que saber o que quer, né? E eu tenho que pensar como empresário também. Eu tenho que olha, eu estou precisando de pessoas que estejam 100% envolvidas aqui no meu negócio. Então, não dá para pegar e colocar alguém dentro da minha empresa, né, e dizer assim, saber que no outro dia ela vai chegar cansada, porque ela vai estar prospectando cliente, vai estar trabalhando para outros clientes, e não vai conseguir entregar no outro dia a mesma energia para mim. O objetivo dela é outro, não é o da minha empresa contábil, né? Então, de fato, não funciona. Pelo menos foi o que tem acontecido, e a gente já curou essa dor colocando essa cláusula lá no contrato de trabalho. Mas eu acho que tudo, quando fica muito claro, está tudo bem. Né? Como dizem os mais velhos aí, né? Aquilo que é combinado não é caro, né? Não é caro, exatamente. Então, se você faz um onboarding da pessoa, total, né? Sim. O check-in dela da maneira correta, muito claro, com transparência, olha, aqui eu admito isso, aqui eu não admito isso, está aqui o seu contrato, leia, sim. Está aqui meu código de conduta, está aqui meu código de postura. Leva aqui esse onboarding para você dar uma olhada em casa. Leia. Se você concordar, a gente vai trabalhar junto. Se você não concordar, paciência. Paciência, é o meu jeito, é a minha forma de trabalhar. Exatamente, porque vai chegar o ponto, né? Bater na real aqui, vai chegar o ponto que o trabalho externo dele vai ser mais rentável do que o interno. Sim. Do que com a gente lá em cima.
Né? Então, pô, vamos decidir, vamos ser honestos. Claro. Eu acho que a honestidade, né? Sim, sim. A transparência, a clareza. E está lá nos valores inegociáveis da empresa. Exatamente. Eu acho que quebra qualquer barreira. Com certeza. Né? Se a pessoa já sabe onde está pisando, se ela vai trabalhar lá com o Hernando, com o Fabiano ou com o Marcelo, você sabe onde você está entrando, então você não vai ter nenhum tipo de surpresa. Claro. Quando eu tomar uma atitude, Com quando eu certeza. reagir de maneira tal. Exatamente. Né? Então, assim, você sabe como é que eu vou reagir nesse tipo de comportamento seu. Sim. Tá? Total. Você sabe o que é que pode, você sabe quais são os meus valores, meus Sim. princípios. Você sabe o que é que eu prego, né? E quando tiver dúvida, vai lá ler. Vai lá e olha. Que Vai dar uma olhada lá na cultura, E nos assim, valores, no board, Geralmente você é vai onde saber. você recebe. Quando você recebe, então, meu irmão, tô com dúvida, vou lá revisar. Exatamente. E assim, eu acho que o nosso papel aqui, Fabiano deve ser o mesmo, Fernando deve ser o mesmo. Tanto é que é o slogan da minha empresa, tá? Lá da MQ Governança Contábil, o nosso negócio. A gente mudou o nome recentemente, né? Acho que vai mais além. Eu vou falar disso depois, né? Governança é muito mais além do que a gestão, do que a consultoria, a contabilidade consultiva. Se você... O nosso slogan, tá? Primeiro ele vem pessoas, depois ele vem empresas, tá? Nosso slogan é desenvolvendo pessoas e empresas, tá? Porque assim, depois... Muito semelhante com o nosso, por isso que eu tô rindo, porque a gente fez um rebranding agora e também ficou assim. Pois é, né? O nosso já é mais antiguinho, tá? E aí, pessoal, vamos fazer o rebranding, vamos não sei o que lá, pessoal do marketing, isso aqui é inegociável. Hoje vamos atualizar. Não, isso aqui para mim é negociável. Isso aqui não tira. Vamos modernizar a marca da MQ? Bora. Deu uma modernizada nela, ela ficou mais sextavada, né? mais geométrica, ficou muito massa. Parabéns ao pessoal do marketing lá do escritório, né? O Edson e a Dani e tal, e as meninas minhas sócias também, que dão todo apoio lá. Isso aqui é negociável. Tá? Eu não vou não tiro do slogan da nossa empresa, desenvolvendo pessoas e empresas, porque se eu tirar isso, eu perco a minha identidade. E aí, você estava falando aí, eu gosto de anotar, né? Então, eu anotei aqui no HD, são coisas, o nosso capital do serviço, tá? O nosso maior patrimônio são as pessoas. Primeiro. Segundo é o nosso serviço. Sim. Nossa expertise, né? Então, se você não tem pessoas, você não sabe o que você está fazendo, você jamais será um empresário contábil. Você jamais será bem sucedido na sua carreira. Tá? E fora outras coisas. Se você não tem esses dois pilares, né? Primeiro pilar, a família, que te apoia dentro de todas as formas. Segundo, o capital, as pessoas. Pô, estou tremendo, tô emocionado. Né? Eu me emociono, assim, fico muito feliz. Tá? E o terceiro, é o teu serviço, a tua expertise. Você não vai a lugar nenhum. Vai falar em tremer, eu digo assim, o dia que eu perder isso, eu paro de falar. Não, claro. O dia que eu deixar de ficar nervoso, aquele frio na barriga, total. ou Isso ansiedade, faz sentido, né? ou eu não tiver a minha crise de tosse, você quer saber se estou nervoso, eu estou tossindo. Minha avó era assim, ficava nervosa, ela começava a tossir. Eu fico tossindo. Meu irmão, quando eu fui descer com minha mãe, na minha colação de grau, né, e eu fui o juramentador, e o discurso da colação de grau, né, da oradora da Dani, eu que fiz o discurso. Então você imagina, nada dentro, né? Não tem vaidade nenhuma. Sim. Mas se ela não faz, eu faço. E fiz. Meu irmão, enquanto a gente estava formando lá na escola técnica, antigamente era escola técnica ainda, Federal de Alagoas, formando lá atrás para poder descer a rampa, meu irmão, eu só fazia tossir. Nervoso. Imagina. Duas emoções muito grandes. Primeiro, em colar o grau, em terminar o curso no tempo correto. Eu entrei e saí no tempo correto, 4 anos e meio. Deus sabe o que eu fiz para poder terminar no tempo correto. Segundo, eu descer com minha mãe. Já morava na Bahia, morava fora, tá? Então ela veio para minha colação de grau. Terceiro, meu pai ali, né? Na plateia, na assistência, tal. Assim, muitas emoções, né, bicho? Então, né? Mas lá Roberto Carlos. E aí o que acontece? Voltando lá, se você não valoriza as pessoas, tá? Você nunca vai ser um bom empresário contábil. Nada, não é empresário de nada. Nenhum tipo de empresário. E aí eu digo em relação lá ao serviço, né? Eu tenho alguns mantras, sabe? Tenho alguns mantras. Daí eu digo assim, esse é o que eu repito sempre também em relação a quem presta serviço.
Porque a gente, além de prestar, a gente toma serviço. Sim. Meu irmão, a gente viu que a gente sofre. Né? Poxa, o serviço do cara, o cara faz e não termina, deixa sujo, ou não Total. entrega aquilo que a gente contratou. Né? Qual é a sua entrega? Né? O que é que eu estou entregando para o meu cliente? Sim, né? sim. Aí eu olho isso e poxa, isso aqui eu não quero fazer. Isso eu não vou fazer com o meu cliente. Né? E aí eu digo o seguinte, é um cacófozinho, né? Assim, se você quer ser um bom prestador de serviço, você tem que prestar um serviço que preste. Ponto. Ponto. Com certeza. Ponto, É muito irmão. simples, inclusive. É muito simples, né? Tem É muito segredo, simples. né? Parece um dito popular, né? É. Mas não é. Mas tem todo É dito sentido. MQ criou isso. Mas Agora, aí você veja, a gente na contabilidade, né? As mudanças, as transições, tudo. Eu acho que eu particularmente, deve ser a terceira virada de chave na contabilidade que eu enfrento. Sim. Tá? Eu enfrentei com o papai, lá em 99, quando minha esposa, Sheila, né, minha amada esposa Sheila, quando ela disse assim, a gente é sem-casado. Ela via minhas agonias, meus aperreios lá, minhas inquietudes, né? Vocês estão vendo aqui que eu sou um cara extremamente inquieto. Né? E ela disse assim, amor, por que você não coloca o seu escritório? Poxa, foi uma pancada. Sim. Receba, né? Como diz hoje o cara. Já tinha saído do Não, tava trabalhando com o pai. E panca nos peitos assim, pum! Aí eu disse, mas amor, esse meu filho tem potencial. Eu tinha já alguns clientes, né? 4 ou 5 clientes, tá? Que estão comigo até hoje. Eu tinha 4 ou 5 clientes, tchau, já me bancava. Eu já nem recebia do pai mais salário do papai, nem recebia dele. Eu disse, poxa, amor, mas é muita responsabilidade. Não, vamos, a gente se ajeita. Aí, velho, na raça. Aí falei com o papai, né, que ia sair e tal. Foi também outra pancada. E aí, né, saí, bom, cresci, tararana, desenvolvi. Eu disse um dia desse que tudo que eu tenho, minha formação, minha cultura, né, meus relacionamentos, grande parte deles, né, o escritório, a casa, tudo que eu tenho na minha vida, tudo, eu devo à contabilidade. Até minha mulher. Mas Até a minha mulher. Sabe por quê? Mas é engraçado Sem isso. bater no microfone. Não, Até a minha pode- mulher. Sabe por quê? Eu conheci a minha mulher na universidade. Mentira. Veja. Através da universidade. Entendi. Eu conheci minha mulher, que meu cunhado estava comigo. Então, no aniversário dele, a gente veio, né, Sim, para sim. casa dele, que era aqui atrás do prédio. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi a mulher, eu disse, pô, vou namorar essa menina. Linda. Vou namorar essa menina. E hoje estou casado com ela há 22, quase 23 anos. Eu costumo dizer que a contabilidade foi uma A das gente namora há melhores 27 decisões anos. da minha vida. Exatamente. Assim, E aí, assim, voltando para a virada de chave, né? Acho que a terceira virada de chave que a gente vai dar na nossa empresa, nessa contabilidade como um todo. Sim. Né? Você não pegou, você não pegou. Desse jeito saiu da mecanografia para como é que chamava? Informatização. A informatização. Né? O pessoal da informática. Isso. Processamento de dados. A gente não tinha... Sistemas. Não tinha, Fabi e Hernando, o que a gente tem hoje. Cada máquina, cada mesa, um notebook, uma CPU. Não tinha. Era na mão, parecendo os antigos Silip, então planilha depois, e tinha um cara que era o digitador que ia passar aquilo para um sistema em DOS. Veja. E aí já foi uma grande virada. Sim. Foi uma barreira grande que eu tive que quebrar com o papai. Ele aceitou, a gente foi. Ele viu o resultado, né? Sim. Poxa, folha de pagamento feita datilografando. Sim. Aquela folhazinha azul que vendia. É uma mudança de pensamento muito profunda, né? Vendia na soteca, ou na casa do colegial. E quando faltava? Como é que ia ser a folha de pagamento? Imagina. E aí, poxa, passou a sair folha de pagamento em formulário contínuo e contra-cheque. Coisa mais linda do mundo. Arrumadinho, processo. Não tinha coisa de... Pô, imagina você fazer uma folha do cara, 25 pessoas numa folha e errou ali. Nossa. Apagar com aquele lápis verde e rasgava a folha, né? Tava um pouquinho assim de saliva e fazia. Sim. Né? Se passar desse processo para a folha rodada em processamento de dados. Né? Gigantesco. E aí, poxa, crescimento da nossa profissão, evoluindo. Outra virada de chave. Os softwares em Windows.
né? Que fazia a coisa mais rápida, você Sim, integrava sim. um sistema com o outro, Aham. né? Outra virada, aí você vai. Poxa, a segunda virada de chave. Não é muito longe, não. Não é não, longe, é não. Eu sei. né? Vai lá para 2007, 2006, 2005, essa região. Mais ou você menos tava começando a sua 2005, carreira, 2008, né? E aí agora é a terceira virada de chave. Sim. Ou você digitaliza tudo da sua empresa, tá? E digitalizar não é botar no scanner, não. É transformar o seu processo em digital. Tecnologia. Irmão, tecnologia. Robô. Ou você vai para um robô, ou você aprende o que é um BI. Exatamente. Vou falar o que é BI aqui, tem gente que não sabe o que é BI. Fale, por favor. Né? É Business Intelligence. Você não sabe. Não sabe, é verdade. Né? Ou você aprende uma outra língua, nem que seja para se comunicar. Né? Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão ano passado, lá no G4, na gestão 4.0, com o Thales. Com o Thales, Estou fazendo agora, dia 26 e 27 de junho. Meu irmão, transformador. Eu fui lá, Thales, Alfredo, né, o Tonholi e tal, o Nardone, que é top. Para mim, o Nardone é o melhor de todos. Tá? Os caras são fera. Né? O Denis Wang, tá umas galera lá. O Juliano, né? Juliano, esqueci o nome dele. Rapaz, você quando se inscreve, você recebe umas coisas para você ler, mas existe um glossário do Thales, do TG, Thales Gomes. Aqui, leia o do Thales. O Thales só fala inglês, irmão. Eles se comunicam em inglês, O basicamente. Thales só fala em inglês, é só sigla. Cohort, growth, não sei o que lá, BI. E você se vire para anotar tudo e pesquisar Desenrole, depois. sim, claro. Desenrole. Né? Eu desenrole. Eu vou dizer que eu li tudo? Não li tudo. Porque, porra, muita sigla, meu irmão, que esse cara aqui. Eu não sabia nem o que era sigla, nem a tradução da sigla. Sim. Disse, meu irmão, o que é isso aqui? Growth. Que peste é growth? Aprendi lá. Né? Então, essa é a terceira chave que a gente está virando agora na contabilidade. Que está totalmente voltada também à gestão. Totalmente gestão. Totalmente gestão. Ou você é gestão na veia, né? Ou você, na sua empresa, e agora eu digo, bato no peito e digo, eu sou empresário contábil. Ou você se coloca como uma empresa contábil e não como filantropia. Sim, sim. Né? Faz isso aqui para mim, faz isso aqui para mim, irmão. Eu vivo disso. Claro, é meu trabalho. É daqui que eu saio. Sim. Eu digo muito esses caras, né? Eu dizia muito esses. Olha, eu saio daqui, passo na padaria e compro pãozinho para alimentar minhas filhas em casa. Eu vivo disso. E você deixou a sua família para estar aqui trabalhando. Exatamente. Então, assim, Exatamente. é um negócio. Eu estou vindo aqui trabalhar não tô brincando, para gerar não. renda para mim, para as pessoas que trabalham Pra voltar comigo, pra para voltar casa, para casa. né? E aí, quando a gente vê o tamanho da nossa responsabilidade, Total. de uma galera que tem por trás da gente, por trás, veja, né? Por trás que é melhor, que é pior. Não. Tá com você. Que tá com a gente. Tá do lado da gente. Sim, Meu sim. irmão, você olha assim. E diz, Se eu não me bicho, posicionar, se eu dá não ruim aqui. posicionar, é o seguinte, eu sou responsável, você é responsável, Sim, você é total. responsável. Para pra pensar a quantidade de famílias que nós somos responsáveis. Total. É um impacto muito grande que a gente leva. A gente chega muito longe. Chega de uma forma que você nem imagina que você está alcançando. A cadeia é muito grande. A cadeia é muito grande. O nosso trabalho alcança um espaço muito grande. Não é? Como Através você dos colaboradores, o ecossistema é muito grande. clientes. Que a gente alcança. Muito. Né? Então não dá pra gente estar brincando de gestão. Não dá. E você falou algo, e eu acho que essa terceira virada é o que vai fazer, na verdade, com que a contabilidade seja enxergada com mais valor no mercado. Exatamente. Porque é a partir desse momento que você começa também a entregar mais soluções para os clientes, porque a sua gestão está diferente. Não tem como você entregar. Você pode saber a legislação de frente para trás, de trás para frente, do meio para trás. Se você não tiver uma gestão, você não vai ter tempo de chegar para o seu cliente para conversar sobre isso. Você sequer vai achar isso importante. Você não vai saber qual é a dor do seu cliente. Exato. E enquanto contador, a gente cuida de muitas empresas, né? A gente tem empresas, a gente vê a história das empresas e a gente tem essa bagagem para entender quais são as dificuldades, como é que a gente pode levar a solução diante dos dados que a gente tem dentro da nossa empresa de contabilidade. Eu acredito de verdade, assim, depois que a gente começou a entregar, na verdade, mais energia para a nossa empresa de contabilidade, a qualidade dos nossos serviços
melhoraram muito. A segurança, inclusive o time da gente ficou muito mais engajado, né? Essa semana eu estava em casa contando ao Alan. Aquela coisa do pertencimento. Pertencimento total, né? A gente fez um All Hands há mais ou menos uns 15 dias, eu acredito. E foi uma tarde inteira, e a gente começou a apresentar a história da nossa empresa. Quando a gente foi buscar lá de 2008, quando a gente fundou, não tinha nem foto assim registrada. Eu fui no acervo, não conseguia, porque a gente estava tão entregue ao operacional que nem lembrava de tirar foto. A gente lá tinha tempo para tirar foto, mas aí eu tive a ideia de conseguir trocas de e-mail entre Priscila e eu. A gente conversando, tipo, eu falando para a Priscila, olha, esse mês a gente não sei como é que vai ser para pagar as contas do escritório, porque o cliente não pagou, a gente só tem esses clientes. E aí tem até uma história, um e-mail muito engraçado, dizendo, tô desesperado aqui, era exatamente, tô desesperado, porque a gente fazia a contabilidade de um condomínio na época, e aí a gente imprimia os boletos do condomínio também, porque foi a gente que implantou os boletos. Só que o que a gente tinha naquela época, lá em 2008, era uma impressora de jato de tinta. E aí, quando chegou no 30º boleto, borrou. Não, borrou. E aí, como saiu borrando tudo, a gente teve que voltar para imprimir, porque não parava, assim, tipo, a gente não conseguia restartar dali. E aí eu tinha comprado uma resma de Chamex, veja que loucura, né? E já era pouco dinheiro que a gente tinha, eu mandei um e-mail para ela, eu tô desesperado, porque a gente usou quase a resma toda. E como é que vai ser lá? Olha, eu consegui uns sacos lá, 12 centavos. Veja que história, né? É um cansaço muito grande. E aí a gente falava sempre no final dos e-mails, a gente falava, mas vai dar certo, vamos focar. Né? E a gente começou a apresentar isso para a nossa equipe, dentro dessa All Hands, e eles, obviamente, com outras estratégias também que foram apresentadas, e a gente percebeu o envolvimento, o time falando, olha, agora faz mais sentido ainda as coisas, a gente agora entende tanto porque do cuidado de vocês com a empresa, do cuidado com a reputação, do cuidado com o dia a dia, enfim, toda a cultura da empresa está muito arraigada lá atrás, né? Lá no início da nossa história. E a cultura, ela precisa ser formalizada, apesar de a gente dizer que, mas toda empresa já tem cultura, né? A casa da gente tem a cultura lá e o pai e a mãe da gente nunca escreveu na porta da geladeira com a nossa cultura, os nossos valores, mas a gente sabe quando fez alguma coisa errada e quando fez alguma coisa certa. O que pode e o que não pode. Mas dentro, obviamente, de um fluxo que você tem um turnover na sua empresa, você cresce também, traz outras pessoas, você precisa ter aquilo formalizado como regra mesmo, como disciplina. E eu percebi, na verdade, depois que a gente contou realmente a história, e essa história foi para o onboarding do time, da pessoa que está entrando, ela já entra meio que, basicamente, vivenciando a nossa cultura, acreditando na nossa cultura. Dentro desse novo modelo de entrega de energia para a gestão, eu comecei a perceber que o time da gente ficou muito mais envolvido, sabe? Essa semana que passou, a head do setor do departamento pessoal, né, a nossa gestora do departamento pessoal, a gente implantou um sistema novo e ela fez um treinamento, veja, ela criou um manual de treinamento para o nosso cliente, para que a gente entregue isso ao nosso cliente e ele saiba como utilizar. E aí, ela queria a aprovação da gente e colocou, ela não avisou o que ia fazer, e ela fez e mandou para a gente dar uma olhada. Aí a gente sentou para ver, ou seja, veja, eu não pedi, ela teve a atitude de fazer aquilo porque proatividade, ela precisa fazer com que o setor pessoal, que ela é responsável, ela é a head, entregue o resultado que a gente precisa para que a gente alcance o objetivo maior de 2022. Então, antes não tinha isso. Antes era o Fabiano desesperado, Priscila desesperada, e agora como faz, e com quem eu falo, e quem é o responsável dessa carteira aqui que eu preciso, que o cliente está reclamando. Hoje a gente tem as pessoas que fazem lá toda a diferença e que estão preocupadas, assim como a gente, em entregar o resultado, as referências. E essa governança fez muita diferença na nossa empresa, né, e a apresentação da nossa história. Mas até falando sobre processos, sobre gestão, eu queria entender de vocês, porque a empresa de vocês é segmentada, Marcelo segmentou a empresa, Hernando segmentou, porque a tática não é segmentada. A gente tem a carteira que prevalece, né, o segmento que prevalece, na verdade, na nossa carteira, mas a gente não segmentou.
E eu posso até depois explicar o porquê. Mas vocês segmentaram ou também não segmentaram? Como é que funciona? Porque processos dentro de uma empresa segmentada é muito mais fácil do que naquela que não é segmentada. Né? A gente só tinha um segmento lá, que era o segmento que queria que a gente fizesse a contabilidade. Qualquer um, o que fosse, a gente chamava. Mas no início é assim, né? No início só faltava puxar pelo braço da dentro da empresa. Segmento único. Quer vir, vem. Não tem pra onde. A gente pegava tudo. Centro de custo único, né? Exatamente. Exatamente. E aí, quando chegou na pandemia, que foi no momento, no meu aperto, que eu disse, não, agora ou vai, que era onde eu tirava R$500 do escritório, do meu escritório, e eu ia largar um valor fixo lá. Eu disse, meu irmão, agora ou vem. Então, eu vou ter que estudar tudo que vai te sair de novo para poder passar mais credibilidade, para poder... E aí, a gente, como eu tinha falado para você, aumentou em 6, 7 vezes o tamanho do nosso escritório em um ano. Massa. 6, 7 vezes em um ano. Pô, criou uma escala legal, né? Foi. Escalou, né? Gigante. Graças a Deus. Que bom. Gigantesco. E aí a gente não conseguiu segmentar e nem pretende segmentar nos próximos anos, porque a gente quer criar uma cartela grande, precificando hoje de forma correta, mas na época não, porque eu saí de um escritório gigantesco que tinha, sei lá, 300, 400 clientes, e eu tinha uma ilusão de que ninguém vai me pagar menos do que um salário mínimo aqui, não. Ninguém vai, eu não vou fazer contabilidade por menos de um salário. Só que isso aí é um fantástico mundo de Bob, não conseguia, e eu perdi muito cliente assim, que eu me considerava um vendedor, não, precifiquei topado para um salão de beleza que atendia 3 pessoas por dia, que faziam uma O cara disse, né, que eu tinha professor da UFAL, dizia assim, meu filho, a teoria na prática é outra. Totalmente diferente, totalmente diferente. Então, eu perdi esse cliente, mas depois eu consegui recuperar, tá comigo até hoje, foi a minha primeira cliente, mas quando eu precifiquei, eu passei um salário mínimo, ela disse, não consigo pagar. Não consigo pagar, não. Eu não estou desvalorizando o seu serviço. É o preço de um funcionário para produzir. Sim. Um funcionário vindo para cá produziria o dobro. Eu faço minhas coisas sozinha. Como é que eu vou pagar um salário para você? Não estou dizendo que seu serviço não vale, mas eu só consigo pagar isso. Me ajude? Eu lhe ajudo toda hora. Venha para cá. Aí comecei a entender o mercado. Então, não segmentei, não conseguia precificar de forma correta. Isso impacta a mim até hoje. Essa precificação errada, digamos assim. Porque hoje eu não consigo, por exemplo, contratar um cara que eu quero, porque eu tenho uma carteira de clientes que não me pagam tão bem como deveria, porque eu precifiquei errado lá no começo. E isso eu estou corrigindo aos poucos para poder segmentar, possivelmente segmentar, mas hoje não. Quem quiser fazer a contabilidade, a gente está fazendo. São duas coisas que deixa eu passar um pouquinho aqui. Atrevimento meu, né? Deixa eu só dizer aqui 2 coisas a vocês. Claro. Tá? Atrevimento da poxa, meu. Falar para esses caras. As 2 coisas. A gente primeiro não pode ter medo de crescer. Sim. Não pode ter medo de crescer. Muita fé. Sim. Né? Acreditar em Deus. Existe uma força maior. Existe Deus que nos rege. Eu creio nisso todos os dias. Tanto é que... Né, 50 anos fiz uma tatuagem. Né? Minha filha, minha mulher, a mais velha, vamos fazer. Eu digo, vamos fazer. Sim. E aí disse, você não tem coragem? Eu digo, tenho, rapaz. Tenho. Essa frase aqui, eu criei essa frase. Deus é e basta. Interessante falar para a tatuadora. Deus é e basta. Lindo. Né? A tatuadora, eu falei isso. Não, eu quero uma frase. Eu falei, Deus é e basta. Ela, tá, Deus é. E o basta, ela pensava que era tudo certo. Sim, eu quero isso. Não, irmã. Deus é e basta. basta. Ele me basta. Né? Deus é Deus e ponto final. E aí, assim, obviamente que ninguém é irresponsável. Né? Você não foi, você não foi. Poxa, preocupado com as contas, não vou conseguir pagar. Poxa, né? O quanto um cliente atrasar as contas, a gente impactava no nosso budget, né? Poxa, meu irmão, né? Não pagou, meu irmão, e agora? Como é que eu vou pagar esse cara, né? Como é que eu vou pagar minhas contas? Esse cara atrasou. Mas assim, eu nunca tive medo. Sempre fui um cara cauteloso, mega conservador, né? Mas nunca tive medo de crescer. Agora, crescer é diferente de inchar. Crescer com responsabilidade. Tá? Eu sempre explorei os recursos todos, quase à exaustão, mas sempre com olhar no próximo passo. Eu venho até aqui, né? Até o fim dessa mesa. Poxa, se eu não tomar uma atitude aqui, eu vou cair. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ou eu paro, diminuo meu ritmo, ou então eu vou acelerar, onde eu tenha capacidade de sair dessa mesa e cair naquele sofá. Sim. Então, eu tenho que sempre pensar nisso o tempo todo, sempre pensar nisso o tempo todo, sempre pensar nisso o tempo todo. Né?
Então, assim, sempre fui muito destemido, entendeu? É uma loucura, né? O cara destemido, mas também conservador, sabe? Paradoxo. Paradoxo, né? É um contrassenso, inclusive, né? Mas eu tive sempre muita fé, bicho, muita fé. Sempre muita fé, sempre muita fé. E eu ia, né? Muita força dentro de casa. Minha mulher fera. Eu queria poder falar um palavrão aqui, mas eu não vou falar. Pode ficar à vontade Minha também. mulher é soda, né? Minha mulher é soda, sabe? Né? Aí diz amigo, é poda, né? Minha mulher é poda. E realmente ela sempre foi assim, poxa, vamos. Né? Ela que, você vê como é a história, sabe? Parecia Casa de Ferreira Espeto de Pau, tá? A gente fazia as coisas dentro de casa, o orçamento quem fazia era ela. Ó, tem que guardar do que você recebe, tem que guardar isso aqui, que tem que pagar a O orçamento da minha casa quem faz é o Alan também. A parcela do apartamento. Já faço demais. Não, não, mas ela, porque ela assim, vem pra cá, senão você vai esculhambar. Entendi. Não, eu realmente não quero Vem me envolver. Pra cá, né? Sabe aquela história, você vai pensar pra você? Porque na hora da sua produção, velho, só moendo a moagem pesada. Bicho, tem dia que eu saía do escritório 10h30 da noite, 11 horas, e 6 da manhã eu tava lá de novo. Passei muito só por passava isso. em casa pra dormir. E olhe lá. Porque para dormir, a cabeça aqui, ó. Cabeça parava. Um vapor. Aí dormia na cabeceira de cama, tinha uma canetinha, porque o telefone não era esse. Sim. Né? Era né? Um Nokia qualquer lá, um Motorola, uma canetinha e um papelzinho. Qualquer coisa eu anotava De lá. noite no site. Tá. Aí do insight eu desenvolvia. Né? Então, assim, foi muito isso. Você estava falando assim, eu falei, porra, com esse sentimento aqui tem que falar para os caras isso. Mas é isso A mesmo. gente não pode ter medo. Agora, organização. Organização. Estruturar a nossa empresa, sabe? Pegar uns heads interessantes. Sim. Tá? Não ter medo da concorrência, mas não tirar o olho da concorrência. Não tirar, exatamente. Tá? A gente concorre. Sim. Mas a gente não é inimigo. Claro. Tá? A gente concorre, mas a gente não invade área. Exato. Fica pesada. Exatamente, com certeza. Tá? Eu não vou ligar para a empresa do Hernando, nem do Fabi, para querer cooptar funcionário. Sim, sim. Às vezes acontece até o contrário. O cliente vem e você liga para o cara. Ô, Marcelo, demais. Fiz isso um dia desse. Fiz um dia desse. Não, um amigo meu, contador, entrou em contato. Você conhece, mas eu não posso dizer aqui, senão o cliente já vai saber quem é. Mas para não expor o cliente. Mas ele me ligou, porque eu não sabia que o cliente ia sair da minha empresa de contabilidade. E ele me ligou para falar, Fabiano, estava aqui, recebi um cliente novo, o cliente começou a falar que queria mudar de contabilidade. E veio de você, né? E aí eu perguntei quem era, quando ele falou que era o nome da sua empresa, eu disse, meu Deus, e agora o que eu vou falar com o Fabiano? Aí eu falei, tá, mas me diz quem é o cliente. Aí ele pegou e falou, disse, olha, claro que ele vai reclamar da minha empresa de contabilidade e claro que ele vai reclamar da sua logo depois. Então, assim, se você quer um conselho, não queira esse cliente, porque ele já vai ser demitido da minha empresa também. Mas, se você quer pagar para ver, fica com ele e você vai ver. Digo que 3 ou 4 meses depois, esse meu amigo me ligou e falou... Você tem razão. Que caos é esse? Que caos é esse, né? E como é importante a gente ter a percepção exatamente do que você falou, de inchar a empresa, né, a ponto de entender o que aquele cliente está demandando para a sua empresa, como ele está minando o seu operacional, dando prejuízo porque você precificou de um jeito, mas ele tem um comportamento totalmente diferente do que você está habituado com os outros clientes, né? E como é importante você dizer, não, está na hora de demitir esse cliente aqui. Eu e a Priscila, a gente faz reunião, a gente busca, a gente abre lá o nosso sistema, o OMI, que é quem faz a gestão dos nossos contratos, e aí a gente fala, olha, esse cliente aqui, ou a gente vai sugerir esse aumento aqui de honorários, caso ele não queira, demissão. Esse daqui, dessa mesma forma. E tem cliente que se chegar para a gente e falar, olha, eu preciso de um desconto nos próximos meses porque você está vendo que a coisa está feia. Tudo certo, parceria, vamos vir aqui. Não se preocupe, a gente vai ficar aqui. Mas tem cliente que até pagando mais a gente acaba não querendo. Então, assim, claro que ali no começo não tinha a mínima condição de pensar dessa forma, né? E hoje a gente consegue ter esse discernimento até por todos os erros que a gente já cometeu ali dentro da nossa gestão mesmo, de olhar para o nosso operacional, ver um time inchado, uma carteira inchada. Sim, o dinheiro está onde? Cadê o resultado? Né? Por quê? Porque o cliente entrou dizendo que tinha 5 funcionários, já está com 15 e a gente não viu. Porque o cliente pede para recalcular o FGTS
3 vezes, 4 vezes recorrente, porque o cliente tem 20 funcionários e não paga FGTS, mas quando demite a gente tem que fazer lá o Zé com uma pessoa só. Cara, negócio maravilhoso. Exatamente. E aí fica lá o setor pessoal inchado. Como é que faz isso, né? De identificar dentro da gestão mesmo, chegou um cliente novo aqui, o cliente chegou com um problema dos últimos 3, 4 anos aí da outra contabilidade, a gente fazia, corrigia tudo, e não monetizava aqui, não, cara. E assim, quando a gente começou a pensar, o que a gente está fazendo? Porque aí a gente foi estudar o nosso operacional. Cara, a gente está fazendo trabalho que não é responsabilidade nossa, a gente não recebeu para fazer isso. Olha, ou você falar com a sua contabilidade anterior, ou você vai pagar que está aqui o orçamento para a gente resolver isso. E é o seguinte, você fala com o anterior e paga o cara. Claro, sim. É recálculo. Recálculo, sim. E muitas vezes, agora, mas também tem aquela questão de erro também, né? Às vezes o cliente chega lá aí a gente realmente diz, olha, ou você fala para ele resolver, porque você já pagou a ele fez errado, né? E aí você vai entender o motivo, se foi um erro seu, se foi da contabilidade ou não, ou você vai pagar a gente resolver isso aqui. Isso se tornou até um produto na nossa esteira dentro da empresa da gente. Mas ter essa responsabilidade mesmo de entender. A gente não, eu costumo dizer que a gente não segmentou por atividade, nem por comércio, serviço, mas a gente segmentou por persona. Sim, a gente criou uma persona que ela é a persona que a gente identifica como o que a gente deseja, né? E que vai conseguir entender, inclusive, os nossos serviços. Qual é o cliente ideal? Qual é o cliente ideal? Porque às vezes você traz um cliente, cara, que ele está pagando, mas por mais que você tente mostrar, gerar o valor percebido, para ele aquilo é indiferente. Então, ele está no lugar errado. Entendeu? De repente, uma contabilidade online seria o suficiente para ele. Ele estaria pagando menos, ele não quer consultabilidade, e aí ele sai falando mal da sua empresa porque eu contratei lá e você nunca nem passou para ele o que é que você oferece. Então, de fato, assim, é importante essa questão de não inchar o operacional da gente. E às vezes, né? Quando você molda os seus clientes para trabalharem da forma que você julga correto, tem aquela cartela que você... Meu irmão, esses clientes aqui são ótimos. Que chega um que você não consegue identificar que é ruim de início, ele vai se auto-expelir do seu escritório porque você não vai conseguir atender a necessidade dele. Porque ele quer aquela necessidade rápida, barata, que para você não vale a pena. Então, com pouquíssimo tempo, ele vai sair falando no seu escritório, como você falou. Vem para o meu, sai do meu falando mal também, vai para o dele, sai do dele falando mal. Por quê? Sempre vai estar insatisfeito com quem trabalha de forma correta. Sempre. E você tem que entender, por exemplo, claro que no meu escritório existem erros e a gente sempre está tentando melhorar, mas esse cliente, por exemplo, que saiu e que foi procurar esse meu amigo, o problema não era a gente. O problema era ele, e ele era um problema não só para ele era um problema para o meu operacional também. Então, a gente sabe quando a gente tem razão e quando o cliente tem razão, né? E muitas vezes é melhor você fazer a demissão antes, né? E ele procurar alguém que faça sentido, e onde ele vai fazer sentido também, do que a gente tá ali retendo o cliente e ele não, enfim, só está, na verdade, atrapalhando o nosso operacional. Teve uma coisa que o Marcelo falou que eu achei muito interessante, que eu pensava exatamente assim, e nessa questão de você liderar pessoas, de você valorizar as pessoas. Na nossa empresa de contabilidade, pessoas sempre estão em primeiro lugar, por isso que a cultura é muito importante, né? Até para que tudo aconteça. E eu sou mentor, né, da Contabilidade do Futuro. A gente atende empresários contábeis lá do país inteiro, e chega aquele empresário que tem 20 clientes, e não tem funcionário, e tem aquele empresário que chega lá com 200, 300 clientes, mas que está travado, que não consegue sair daquilo, e a gente vai fazendo as mentorias. E teve um cliente, na verdade, teve um empresário que chegou, e a gente começou a estabelecer a cultura da empresa dele, e ele era uma pessoa extrema. Eu já contei essa história, eu não sei se aqui no podcast, mas contei essa história em outro momento, que ele era super autoritário. Em que sentido? Ele muito bacana comigo, mas ele falava, não, mas aqui na minha empresa tem que fazer o que eu faço, eu que mando aqui. Porque a forma com que falava, a forma com que... Eu disse, olha, a gente precisa rever aí a cultura que a gente acabou de fazer, porque tem que colocar o seu perfil de liderança, né? Você tem uma liderança autoritária, você não é democrático. Como assim, Fabiano? Eu não vou colocar isso. Não, mas você precisa colocar isso na sua empresa, né? As pessoas precisam... Você precisa atrair talentos que gostem disso, né? Que se identifiquem com isso, porque... Existe gente assim. Já teve uma pessoa no meu escritório, na minha empresa de contabilidade, que a gente admitiu, que ela chegou reclamando porque não recebia direito pelo valor do salário, que era humilhada. Lá, ela estava no universo perfeito, no cenário perfeito, e ela não engajava. Porque, de fato, talvez ela gostasse daquele perfil. Tem gente que trabalha sob pressão, que só consegue produzir sob pressão. Lá na nossa empresa de contabilidade tem um outro fluxo. Então, tem pessoas que, de fato...
se identificam com essa coisa de ser pressionado, sabe? Claro que isso a gente sabe que é em menor quantidade, mas ainda tem essas pessoas. E identificar o tipo de liderança é muito importante, né? Acho que sem quebrar o seu raciocínio aí, eu queria falar sobre outras coisas que a gente falou mais aqui atrás. Eu acho que a grande diferença entre trabalhar com e para. Sim. Trabalhar com você ou para você. Sim. Tá? Nesse colega aí que estava escutando você lá na contabilidade, na consultoria. Como assim, Fabiano? Não vou fazer isso. Ele não tem um pessoal que trabalha com ele. Trabalha para ele. Sim. Bicho, isso faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. E tá tudo bem se ele colocar lá tudo bem. na liderança dele, Se a no galera, perfil dele se a de galera cultura. aceitar. Sim. Agora, por quanto tempo o pessoal aceita isso? Pouquíssimo. Não, e hoje em dia, menos ainda, né? Porque E as até pessoas... quem quer ser funcionário por muito tempo não vai aguentar isso. Não, Não porque vai. tem toda a questão... Bicho, Hoje em tem dia as isso pessoas aqui, ficam ó. retidas pelo salário Ó. emocional, gente. Tem isso aqui, ó. Sim. Telefone celular, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo lá. Relacionamento, WhatsApp, grupo de WhatsApp. Poxa, quem trabalha com esse colega é o tempo todo procurando uma outra oportunidade para sair. Claro. O E tempo todo. isso não retém, né, o funcionário. Não, porque você gasta energia Total, para treinar total. o Um pessoal, o turnover seu turnover é altíssimo. gigantesco. Né? Deixa eu só faltar aqui 2 assuntos. Sim, volta aí. Eu estava falando para vocês aquela questão, né, de não ter medo de crescer. E o segundo medo que a gente não pode ter, bicho, eu tinha esse problema, é de revisitar contrato. É de cobrar. Né? Você passou por isso, não sei, mas você passou, não sei. Eu passei. O cara chegava na minha mesa, tá? Vamos fazer aqui. Quantos calotes você levou? Cara, alguns, viu? Né? O cara chegava na sua mesa, você dava puta consultoria pro cara, ensinava tudo ao cara e o cara ia para outro lugar. E aí quando o cara saía de você dizia assim, eita, eu não vou cobrar. Aí eu disse, poxa, bicho. Aí, leitura, muita leitura. Bicho, eu criei coragem, né? Um pouco de maturidade. Mas espera aí, eu vou me inverter esse negócio assim. O cara chega na minha mesa, uma consultoria minha, que quer um parecer, ou para ser cliente tal, conversa, faz aquela anamnese, conversando, nananana. Se for um parecer, se for um laudo, né? Ou se for um levantamento tributário, um plano tributário, custa tanto. A gente faz isso, com certeza. Custa tanto. Ou então, não sei o que lá, a gente vai até certo caminho, pega toda a informação do cara, vou te mandar uma proposta. Manda a proposta, ponto. Enquanto você não assinar o contrato comigo, Exatamente. né, enquanto você não pagar uma parte do serviço, eu não saio do canto. Você é mercenário? Não, eu sou empresário. Você Não, consegue levar claro. um carro sem pagar? Sim, não. Você consegue chegar na De jeito padaria nenhum. E levar o pão sem pagar? sem pagar? Você entra no cinema sem pagar? Exatamente. Não faz isso, né? Não faz isso. E a outra questão é a questão de segmentar. A gente não segmenta lá no escritório. O que a gente faz é assim, tem setores que eu não trabalho. Sim, é o caso Tem da gente. atividades que eu não trabalho. Tá? Não é minha expertise. Sim. Tá? Revenda de automóveis. Você sabe? Sei. Mas é um universo gigantesco. Sim. É um universo paralelo, quase um metaverso, mas é muito particular. Você sabe? Sei. Se for estudar, eu vou saber. Me interessa? Não, tem uns caras que são bons nisso. Claro, sim. Né? Você sabe, você faz tal atividade? Não, tem uns caras bons nisso. A gente também. Tá? Especialista em tudo é especialista em nada. Generalista demais, né? Demais. Então a gente vai sempre nessa vibe aí. E outra coisa eu esqueci que eu queria falar. Depois eu lembro. Mas você vai lembrar, vai ter oportunidade. Pegando até isso que você falou do calote, eu acabei de levar... Acabei não, acho que foi no final do ano passado, com toda a promessa, atendi o cliente da minha mesa também e tal, expliquei toda a situação, entendi a necessidade dele e eu entendi que ele precisava de um planejamento tributário, de uma análisezinha para saber qual regime de tributação que seria melhor para a empresa dele e tal. Como toda a conversação estava voltada para o fechamento desse contrato, desse cliente, eu fiz esse planejamento tributário para o cara. Enfim, ele não ficou comigo. Até hoje fala que vai vir, mas não veio. Levou o plano tributário. Levou meu planejamento tributário, tá tudo lá na mão dele. Sim. Ele pode ter entregue na outra contabilidade, não sei como é que vai ser. Até hoje ele Ou disse que chegou vem. no cara falando, eu quero isso. Eu quero isso, isso. Eu vi que isso aqui é melhor para mim, É. certo? E não me pagam R$1. E aí eu posso perguntar para vocês dois. Se você tem um contrato fechado, só que não está assinado,
e você entrega um brinde para o cara e o cara não vem para você. O que é que você faz para poder cobrar esse camarada? Você falou uma palavra interessante aí. Brinde. Se ele viesse. Brinde é brinde, né? Se ele viesse. Você dá uma cortesia, né? Quando eu faço uma proposta, a gente faz muito isso, né? Você dá uma mente pro cara, né? Sim, claro. É igual você vai na pousada, no hotel, Sim. você chega lá, tem uma cápsula de um café. Sim, claro. Aquilo é uma mente. Você pode chegar, né? Uma chegada, poxa, o cara vai me fazer um contrato muito massa, tá? Quanto tempo eu vou fazer esse plano tributário do cara? Eu faço, existem planos e planos. Planos e planos. Sim, sim. Né? Tem aquela empresa que de cara você olha, não, aqui é Simples Nacional. Né? Pelo percentual do... De cara você já sabe. De cara. Tá? E tem outra que falou, opa, peraí, isso aqui, Simples Nacional, o crescimento do cara, a curva de crescimento dele, pode até ser bonzinho aqui, mas daqui a 6 meses, um ano, vai ser ruim para ele. E aí é muito do negócio. É muito do negócio. Né? Agora, o que a gente não pode ter medo é de cobrar. Se você deu um negócio pro cara e o cara não fechou com você, bicho, não tem medo não. Amigo, liga pro cara, te dei esse plano tributário que me custa X mil reais, esse plano tributário. Sim. Eu te dei como uma chegada condicionada a você vir para cá. Agora, cuidado para não dar um tiro no pé. Porque de repente o cara não veio porque ele não está podendo sair. Sim. De repente o cara não veio. Esse é o meu medo. Não veio até agora porque não consegue se desvincular de lá no momento. Exatamente. E aí eu o cara não veio. O contrato e não recebo. O cara não veio porque ele deve estar ligado por cordão umbilical com o cara lá, com outro colega, muito dependente do cara. Às vezes até por uma questão de endividamento mesmo, de honorários. E aí ele vai vir para a sua empresa e não vai ser um bom cliente. Exatamente, Fabi. Endividamento, empresa torta. Torta, exatamente. Tá? O que é que a gente faz? Isso é muito do momento. Não existe uma regra para isso. Tá? Eu te dou isso aqui se você vier. A gente nunca Primeiro entrega. você vem e eu te dou um plano tributário. Sim. Pós-chegada. Entende? E aí uma outra coisa que a gente faz também não, porque Marcelo... Não. Eu decidi na minha empresa que a gente não recebe nenhum cliente sem fazer um diagnóstico dele. Porque o cara chega para você e diz assim, Fernando, não, eu tenho 5 funcionários. Você faz aquele briefing inicial, né, de chegada. Me manda tua folha, manda isso, manda aquilo, para dar uma olhada no teu negócio. Cara, não tem nada não. O cara chega com 10 parcelamentos para tu administrar. O cara tem um turnover gigantesco. O cara tem, sei lá, até pela atividade econômica você já sabe que o turnover dele é altíssimo. Exatamente. O cara chega a cada ano, o cara renova a equipe 50%. Tu vai trabalhar para esse cara de graça. Então, às vezes, né, o valor que o cara vai pagar pesa, né, no honorário. Agora, quando você vai precificar esse produto, ele te custa 2x do que tu recebe do cara. Entendeu? A gente não tá fazendo conta para a gente mesmo. Eu tô entrando com ele na minha receita, a massa no meu caixa, eu pago as continhas. Sim. Mas no final, ele consumiu muito mais. Puta de um prejuízo. Psicológico, inclusive. A gente não entrega. Na verdade, tudo na nossa empresa, basicamente tudo, ele é cobrado. Então, por exemplo, chegou um cliente lá, e o cliente ele acha que está pagando muito imposto na outra empresa. O que é que a gente fala? Olha, você vai vir para cá e a gente vai fazer um estudo para você. Quando a gente começa a fazer o estudo e a gente percebe que tem uma brecha ali para a gente oferecer um produto que está lá na nossa esteira, que vai dar match, que é o planejamento tributário, por exemplo, a gente fala para ele, a gente chama e diz, olha, sua empresa realmente tem um problema aqui de tributação, a gente percebe que, de repente, a gente vai conseguir fazer um estudo tributário e você vai começar a economizar em tributos, a gente tem recuperação tributária também, então tá aqui, a gente oferece esse produto aqui para você e oferece esse produto aqui para você, esse custa tanto e esse custa tanto. Ele já é nosso cliente retido, ele já está lá com o contrato assinado recorrente. Porque ele só passa a ter um estudo depois que ele assinou o contrato e já está na nossa empresa. E eu falo, olha, a gente só vai conseguir fazer uma anamnese da sua empresa quando você estiver aqui recorrente com a gente. O cliente está lá, pronto, a gente oferece. Já aconteceu isso várias vezes, tá? Está aqui o seu resultado. E aí, o que é que acontece? É um ganho muito grande. Porque, veja, você tem um recorrente, você ganhou com um produto na sua esteira,
e você demonstrou um valor incalculável na parte mais sensível do contrato, os 90 dias. Você começou a trabalhar para ele vai pagar, mas o que vai entrar na cabeça dele é que você fez ele economizar, que você teve atenção na empresa dele, que você fez ele recuperar um tributo. Então, nunca, em nenhum momento, ele até, durante a nossa reunião, até ele sente um gostinho ali do processo, do que a gente pode entregar. Claro, aquilo precisa se transformar num desejo muito grande para que ele feche o negócio. Mas não sai com nada, ele não sai nem com ideia. Nem falado ele sai, porque ele vai ouvir algo que de repente só vai fazer a cabeça dele formigar. Mas ele não vai conseguir levar aquela ideia para ninguém vai saber fazer, de acordo com o que a gente falou, a proposta da gente, entendeu? Criou o desejo no cara. Eu criei o desejo, exatamente. Pessoal, é o seguinte, olha só, tá vendo essa TV aqui, muito bacana. Vai aparecer aí agora um quadro diferente, vai aparecer... É nada. Tem alguns quadros diferentes, não é Opa. só o bate-papo aqui, tem algumas surpresas também. E tem um quadro que a gente fala que é muito bacana, que é o que eu penso sobre. Aparece aí um vídeo de alguém perguntando a vocês algo sobre o nosso tema, o tema que a gente está discutindo, e você vai falar o que você pensa sobre isso, certo? Que massa. Vamos ver, eu não sei com quem vai começar, mas vamos ver a primeira pergunta e ver o que essa pessoa, para quem ela vai perguntar. Clívia Carvalho. Olá pessoal do Papo de Quê? Eu sou Clívia Carvalho e hoje eu estou com a incrível missão de fazer uma pergunta para o Hernando. Então, Hernando, eu gostaria de saber o que você considera que foi o seu maior acerto e qual foi a sua maior dificuldade durante a sua jornada empreendedora. Conta aí pra gente! Clívia Carvalho, maravilhosa, minha amiga. Valeu, Clívia. Obrigado pela pergunta. Então, qual o maior acerto e a maior dificuldade? O maior acerto foi trabalhar com o que eu trabalho hoje antes de empreender. Esse foi o meu maior acerto. Todo mundo hoje fica falando, meu irmão, empreenda, sai do emprego, nem trabalhe. Vá logo abrir a sua empresa. Irmão, se você não conhece o mercado que você trabalha, não empreenda. Porque você vai levar... Posso falar uma palavra? Claro, pode falar. Você vai levar tromba. Você vai levar tromba. Não Aí tem você foi pra palavrão, palavrão Cara, o que era? Que lorde, né? Um lorde isso daí. Você vai levar tromba porque não tem como você adquirir experiência sem trabalhar na área. Não tem como. Não vai não, Então, não vai não. O meu maior acerto foi trabalhar vários e vários anos antes de abrir o meu negócio. Esse foi o meu maior. E minha maior dificuldade foi realmente conseguir precificar o meu serviço. Porque o serviço pode ser um entendimento meu, pode ser... Enfim, mas o serviço em si é muito difícil de ser precificado, acho que pela nossa cultura, pela escravidão que existiu até pouquíssimo tempo atrás. E aí eu tenho até isso e todos os dias eu tento mudar em mim. Quando eu chamo um pintor para ir lá em casa, por exemplo, que o cara me cobra, sei lá, R$200 a diária, 150, eu digo, bicho, veja aí, pô, R$100. Eu sempre estou barganhando valor com o prestador de serviço. É difícil botar preço no serviço dos outros, né? Exatamente. E sempre colocam um preço no meu serviço e eu fico puto com isso. Só que eu nunca fui numa padaria e disse, pô, esse pão tá muito caro, baixa aí o valor. Não, porque tem um produto ali que eu estou comprando. Então, precificar o meu serviço, ainda hoje, é a minha maior dificuldade. Por isso que a gente lá criou um processo, uma tabela de valores para poder não estar correndo... esse risco de eu cobrar um valor, esse mesmo cliente fala com o meu sócio, que é o Lucas, e ele cobra outro valor. Não, a gente tem uma tabela para X funcionários, X quantidade de nota fiscal, se tem contabilidade regular ou não. Enfim, a gente tem essa tabela, mas lógico vai precificar de acordo com essa conversa inicial que a gente tem com o cliente. Mas Perfeito, é muito difícil. perfeito. Mas, Inclusive, mas num empirismo muito grande, né? Como assim? Não, porque assim... porque o cara pode emitir 10 notas. Aí a gente muda. Aí no outro... 10 notas, mesma atividade. Um emite 10, o outro emite 10. Sim. Tá? Teoricamente, o preço seria o mesmo, os honorários. Só que esse A que emite 10 aqui é extremamente, gigantescamente mais complexo do que o B, que emite mesmo quantidade de 10. Sim. E esse cara do A, né, ele vai requerer da sua empresa uma quantidade muito maior de horas trabalhadas para esse cara. Sim. E aí, mesmo valor? Essa é a minha maior dificuldade. Que Isso foi a é o pergunta. nosso... mas aí é avaliação de contratos. Exatamente. É avaliação de Você contratos, só com a voltar vivência. e revisitar, porque quando você recebe cliente, você pensa, não, é serviço, tem 5 funcionários, emite Beleza, 10 notas tanto. fiscais, é um valor. Tanto, Só que o cara chega com serviço com ISS retido, INSS retido, 50% da base de cálculo porque é construção civil. Construção civil que Não. é de Não, INSS, total. Aí a gente já vai revisitar esse contrato. O que acontece muito é quando você tem um gerenciador de processos, de tarefas dentro da sua empresa, você
consegue centralizar essas informações. Então, o cliente chegava na minha frente, Fabiano, eu preciso de uma redução de honorários. Mas como assim? Gente, como é que o cliente dá trabalho? Como é que funciona? Para ver o que é que a gente pode ajudar, se realmente é o momento que ele está passando. Aí tinha uma informação no e-mail atual, outra informação no e-mail do cliente, do funcionário que saiu, outro foi pedido por telefone, outro foi por WhatsApp. Cara, tudo tá lá no G-Click agora. Puxou, a gente vê o movimento todo do cliente, vê o que é que ele está demandando de trabalho, tudo. Tá tudo certo, né? Vamos ver agora qual é a próxima pessoa aí. Acredito que vai pro Marcelo agora. É guerra, viu? É guerra. Ó, Ramondinho. Fala, meu amigo Fabiano. Mais uma vez um prazer participar desse podcast que está fazendo tanto sucesso. E eu estou sabendo que hoje você vai receber um amigo querido, amigo de profissão, Marcelo Querino. Marcelão, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você faz para deixar sempre sua equipe engajada e acreditando no seu propósito? Grande abraço, meus amigos. Nosso amigo, né, Raimundo Raimundinho. Barreto, contador, diretor lá do Sindiconte. Isso. Raimundinho, obrigado pela pergunta. Então, a gente, lá no escritório, a gente já falou algumas coisas aqui. Primeiro, a gente tem que passar para a galera os nossos valores, tá? Quais são os nossos princípios. Agora, passar não no que está escrito, tá? O teu discurso deve bater com o que está escrito. Tem que ser coerente. Tá? Já diria São Francisco de Assis, né? Cuidado com a vida que você leva. Porque talvez esse seja o único evangelho que as pessoas terão acesso de você. Então, cuidado. Então, o seu discurso deve bater com o que está escrito. Tá? É isso. 2, não é só o discurso, não é só a prática que traz todo mundo para a mesma página, mesmo capítulo da novela. Não é só isso. Tá? A gente precisa se cercar de pessoas especializadas nisso. Consultoria do Sebrae, fiz muita. RH, fiz muito. A minha primeira consultoria de RH contratada, tá, foi para fazer desenvolvimento de equipes e planejamento estratégico. Eu tinha 4 funcionários. 4. A gente passou um dia em imersão lá no antigo Hotel Holiday, agora é o Reimar, lá na Cruz das Almas. Café da manhã, assim, ficou lá, almoço lá, jantar, tchau. Né? Um lanche no final. A gente fez plano estratégico, quando eu nem sabia o que era um plano estratégico. Aprendi naquele dia. Aldo Calaça, meu Deus, esqueci o nome dele, professor Aldo. Perdão, professor Aldo. Aldo Novaes, parece. Fiz com Aldo. Aí depois, isso está em 2002, 2003, 2004. Depois a gente fez um avanço, uma revisão do plano estratégico. Isso aí é colocando na cabeça da galera, né? Sim. Criando a cultura da empresa, Sim, criando o nosso DNA. Isso. Tá? Muita gente entrou, a gente saiu, né? A gente foi aumentando a empresa, sim. Aí mudou o propósito, mudou o modo de gerir a empresa, o cara não se adaptou, vem para cá, não deu, então, infelizmente, sim, claro. Né? E aí a decisão mais importante de todas, que foi contratar uma consultoria de RH. A gente tem RH, meu Deus, acho que é de 2012. Mas é importante, muito importante. RH, tá? A gente já trocou a consultoria de RH, tinham que atender a gente, depois a gente precisava de uma coisa maior. Ela não atendia, a gente trocou. Terceirizada. Mas o nosso sonho é colocar um RH dentro. Tá? Um RH dentro da empresa. Obviamente com a supervisão dessa consultoria que nos atende hoje. E aí, quando você trata com pessoas, cada pessoa é um universo totalmente diferente do outro. Como é que você vai conseguir colocar todo mundo na mesma página? Tá? Por exemplo, se tu mora no Trapiche, eu morava no Trapiche da Barra, né? Eu falo lá que eu morei lá, com muito orgulho. Tu morava na Ponta Verde, tu na Jatiuca. São pessoas totalmente diferentes, bicho, que vivem, vamos dizer assim... Realidades diferentes. Exatamente. Vamos dizer que a gente pegasse ônibus para ir trabalhar. O ônibus do Trapiche para Jatiuca, irmão, ele leva 1 hora. Da Jatiuca para o centro, entendeu? Então, assim, e a galera que vai dentro do ônibus é diferente.
Então, são dificuldades diferentes que a gente leva na nossa vida. E aí, como é que você resolve isso? Para manter um clima organizacional, tá? O clima da tua empresa. Legal. É regar na veia. Agora, não adianta eu regar na veia se tu, gestor, tem o pensamento do colega nosso lá que falou com o Fabiano. Não vou colocar isso, não. Não vai adiantar. Ou você abre a sua cabeça e entende que gestão hoje, tá? É tudo numa empresa, é praticamente tudo numa empresa, tá? Ou você não vai conseguir, para responder Raimundinho, né, garantir um clima na tua empresa organizacional, reter valores da maneira como tem que reter. Você sozinho não existe. Só quem se basta é Deus. Né? Eu me basto, não existe isso. Ou você se junta com pessoas... Não, é complementariedade. De valores iguais a você. Sim. Que sonham com você o seu sonho. Exatamente. Mas você não vai, irmão. Com certeza. Não é vai. Isso aí. Vai ficar naquele negócio ali e aí, né, a gente corre que risco, tá? Você deu uma escalada na sua empresa, né, que cresceu ela 6, 7 vezes em um ano. Você fogueteou, irmão. Deu um foguete. Fabi também está nessa pegada, né? Eu estou um pouco mais devagar, porque eu cheguei primeiro, tá? Não por qualidade, cheguei primeiro. Então, já dei esse pique. Hoje eu estou aqui, mas eu estou aqui, digamos que quase num voo de cruzeiro, ó, de audácia minha, né? Mas assim, eu estou nesse perfil, tá? Dá uma crescidinha e tal. Chegar aqui, irmão, é fácil. Manter-se aqui que é difícil. E o que é manter-se aqui? É você estar grande, com a equipe grande, com a carteira de clientes interessante e ser habilidoso e profissional de tal forma que você consiga manter a qualidade do seu serviço. Manter a qualidade do seu serviço e a qualidade do ambiente de trabalho. Porque pelo que você falou, você tem cliente da época que você abriu o escritório e você tem funcionário da época que você abriu o escritório. E você demonstrar, porque assim, o cliente quando entrou na Tática, lá no início, ele conhecia um outro Fabiano e outra Priscila. A gente tinha tempo para tudo. A nossa empresa tinha outro modo de operação, que a gente fala de modus operandi, era outro. Hoje o senso de urgência é maior, hoje para marcar uma reunião com a gente é mais difícil, porque não que não vai conseguir, mas que a gente tem uma limitação de agenda, então... aquele cliente, ele olha, não é a mesma coisa de antes. Não vai ser. E eu não quero que seja a mesma coisa de antes. Então, assim, tá bom. Deixa eu pegar o gancho, uma coisa que eu li ontem, eu ia falar sobre isso, o cara falou antes. Eu tava lendo, escutando um cara, o cara falou 3 coisas, bicho, muito interessantes. Eu vou falar depois disso, mas eu vou ler. Vou ler para você o que o cara falou. 2 frasezinhas, que assim, a gente tem que seguir a lei dos smartphones. Que lei é essa do smartphone? É que você seja uma versão hoje muito melhor do que você foi ontem. Com certeza, com certeza. Pô, eu achei isso muito massa, bicho. Total. E eu acho que a gente já faz isso. Já. Mas, mesmo sem ler. Não, e isso tem que estar na cultura, inclusive, da empresa, porque você tem que vivenciar isso todos os dias. Que fui hoje. Claro. Eu hoje melhor do que eu fui ontem. E o fato de você não ser igual ao que você foi no início, não significa que você seja pior. Não. Provavelmente você está muito melhor. Você só tem um modo diferente de entregar. Os caras chegam assim, você está diferente, né? Total. Que bom. Deus, melhor ou pior? Pergunta se melhor ou pior? Não, tá melhor, beleza. Mas é porque tem gente que fala isso para descredibilizar, né? Nossa, como você tá diferente. Mudou, que coisa boa. Que massa, né? Que bom, né? Travado no tempo, né? Com certeza. Nossa, Fabiano, você antes era assim. Que bom que antes eu era assim e hoje eu tô desse jeito, né? Isso é ótimo. Porque não perdendo a essência da gente. Lógico. Que é o que a gente tem que preservar, tá tudo certo. Porque tem que manter, independente das fases, que é até uma frase que eu também ouvi ontem, eu não me recordo muito bem como é, mas é tipo, aquilo que não foi bonito nos 20, rico nos 30, forte nos 30, rico nos 40, sabe nos 50, ele não vai ser nada em momento algum. Irmão, isso é excepcional para você entender que você tem que passar por essas fases e que quando você chega nos 40, sei lá, falando para alguém que tem menos idade do que você, tu mudou demais em um ano, que mudança é essa? Exatamente. É porque você não me acompanhou, meu irmão. Com certeza. Independente de idade, se você não evoluir, você tá para trás. Bom demais, bom demais. Qualquer coisa, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai entrar num outro quadro. Opa! Só que esse outro agora a gente vai deixar um pouco de lado a questão profissional, né, os assuntos profissionais. A gente vai falar um pouco mais sobre pessoas agora. Eita. Sobre Marcelo, sobre Hernando, dentro do universo. Esse quadro se chama Desplugando. A gente despluga um pouco do trabalho e a gente passa a falar um pouco sobre, na verdade, a personalidade, a visão da gente em relação ao mundo e as nossas experiências como pessoas.
A gente tem 10 cartas aqui. Quem é que quer começar dos dois? Deixa eu começar. Pronto, Marcelo começa. Tem 10 cartas, você vai escolher uma carta dessa. Em cada carta tem uma pergunta. Eu vou escolher a minha camisa quando eu jogava voleibol, número 4. Número 4. Vamos ver o que é que aparece aí no número 4. Hoje você é quem você desejou ser? Exatamente quem eu queria ser. Exatamente quem eu queria ser. Agora, você perguntar assim, você planejou tudo? Não, planejei nada. Planejei nada. Absolutamente. Com tanto tempo você... Não, planejei nada. A gente foi construindo, depois a gente organizou e tal. Mas quando eu falo aí, hoje você é quem você desejou ser, tem nada com profissão. Sim. Tem com ser humano, cidadão. Sim. Sou. Que bom. Sou. Isso é importante. Respeitado, reconhecido, né? Chega um cara que nem o Hernando aqui, cara fera, diz, pô, já sabia quem era o Marcelo. Você nem ter visto a cara dele. Sabe? Um cara que respeita as pessoas, as diferenças, Sim. as divergências, as diversidades. Eu acho que eu me tornei quem eu queria ser. Que bom, parabéns. Pesada essa. É pesada, né? Vamos ver Reflexiva. aí. Mais uma. Mas a ideia desse quadro é isso. Eu queria uma cerveja. Eu vi que você quase chorou aí. Marejei. Mais uma carta aí. Agora só tem 9 cartas. E aí? Eu de novo? Sim. É? É só a segunda. Tá. Vamos na 7. 7. Você mudaria algo na sua história? Absolutamente nada. Nada. Zero. Porque a minha história ela foi construída, ela foi forjada de novo, com muito trabalho, muita seriedade, muito estudo, muita humildade, muita honestidade, dedicação, muita gente boa ao meu lado, tá? Eu não estou falando só da equipe, não. Pessoas do bem, né? Galera, meus amigos, minha família, né? Minha esposa, minha família, minha família, sei lá, minha pequena família, grande família, minha casa. Como fala meu sobrinho, como é que ele fala lá? Família própria. A família própria dele é a mãe, própria. O pai e a irmã. Exatamente. Fala, você não, eu amo minha família própria. Exatamente. Meu pai e minha mãe, meu sogro, minha sogra, tá? Meus amigos todos que me ensinaram muita coisa. Então, assim, eu acho que eu não mudaria absolutamente nada. Mas nada. Zero, não mudar nada, não. Parabéns, amigo. Parabéns mesmo. Obrigado. Vamos ver agora as cartas para o Hernando, né? E aí, só tem 8 cartas agora, Hernando. Dia número 3. Número 3. Que massa esse quadro, bicho. Vai com receio que vai vir aí. Como você se vê daqui a 10 anos? Posso falar parecido com você, velho? Você chorar definitivamente aí. Mas eu tenho como referência várias pessoas, o Marcelo é uma delas, a Rosa é uma delas. Então, mantendo na área contábil, no mercado contábil, eu quero ser parecido com vocês. Ter um escritório automatizado, ter um escritório digital, porque realmente é muito complicado de você conseguir implementar, que a gente está conseguindo implantar tudo certinho lá. Só que para chegar num nível que eu quero, eu acho que vai levar de 5 a 10 anos. Então, como pessoa, eu sei que estou me desenvolvendo muito bem para a idade que eu tenho. E eu tenho certeza que no profissional também eu quero me espelhar aí com vocês. Eu vejo o Marcelo aqui falando da esposa dele como se ele estivesse falando da namorada que ele começou ontem. E isso para eu até começar a fazer também com a minha esposa, que eu sou meio travado, eu sou meio bicho do mato para essas coisas mesmo. Eu sou muito objetivo. O meu negócio é bem simples e objetivo, e eu não me expresso como ele se expressa para a esposa, por exemplo. E aí me desenvolvendo, como eu venho me desenvolvendo, eu acho que daqui a 10 anos eu quero estar estilo assim, o Marcelo mesmo. Que bom, bacana, parabéns. Olha que bacana. Responsabilidade. Vamos ver aí mais uma carta. Fico feliz, bicho. Fico feliz. Feliz mesmo. Que bom. Saber que a gente conseguiu. Me dê a primeira. Número 1 agora.
O que te impulsiona? Minha família. Minha filha. Olho para minha filha, todo dia ela dorme comigo, todo mundo recrimina isso. Mas quando eu acordo que eu olho para minha filha, meu irmão, o dia vai dar certo por ela. O dia vai dar certo. Eu paro o que for e faço o que for por ela. Minha filha me impulsiona a fazer, a me desenvolver, a trabalhar, a aprender, a estudar. Tudo é pela minha filha. Quando ela chegou há 2 anos atrás, minha vida mudou completamente. Eu tenho certeza que vai mudar enquanto ela viver, enquanto eu viver. Que legal, que bacana, gente. É muito lindo mesmo, né? Esse quadro, eu gosto muito desse quadro, porque a gente fala tanto de trabalho e é tão importante a gente pensar, né, como pessoa. A gente esquece, a gente está num modo tão de senso de urgência mesmo, que a gente acaba esquecendo de olhar para dentro, de olhar para quem está do lado da gente, né? Então, refletir sobre isso é muito importante. A gente chegou aqui no final do nosso episódio, eu tô quase 2 horas de episódio, né? Um episódio bem robusto, mas é muito rápido, porque o papo foi muito bom, né? Muito bacana. Foi. E eu fico muito feliz de a gente poder ter compartilhado isso aqui. Eu quero agradecer mesmo a vocês, tá? Por terem aceitado o convite. São 2 caras sensacionais, né? O Marcelo, a gente já se conhece há um bom tempo. O Marcelo conhece a minha mãe há muito tempo também. A gente tem trabalhos em comum, né? A gente já fez live, já tem alguns momentos, a gente já se conhece mesmo, né? Brigou quem falava mais, né? É verdade. Deixa eu ver, mas no dia do contador de 2020, eu fiz 3 lives sequências e o Marcelo foi um dos convidados. E o Hernando eu conheci, eu fui fazer uma palestra no CRC, né? E a gente trocou uma ideia lá, depois a gente teve uma reunião aqui. E muito bom também ver a sua trajetória, ver que você é um cara muito dedicado para o que se propõe, né? É admirável mesmo. E torço demais que dê tudo certo, que, enfim, você consiga alcançar todos os objetivos, os seus sonhos, tá? Quero mesmo agradecer a vocês, pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu queria realmente, assim, explanar tudo que eu sinto por vocês dois, essa admiração que eu tenho por vocês dois. Obrigado. Vocês são espelhos para mim e eu tenho certeza que esse contato que a gente teve aqui foi um dos primeiros de vários. E, inclusive, até falando com uma colaboradora sua na sexta ou foi quinta, ela estava... Hernando, você tem disponibilidade para palestrar na segunda-feira lá na Unita? Eu disse, tenho, mas se essa palestra não der certo, fala com o Quirino para eu fazer uma live com ele no dia do contabilista. Eu ia até estava procurando a conversa aqui, não achei. Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho. Dia 25, é? Dia 25, segunda-feira agora. Mas aí deu certo a palestra, a gente vai palestrar lá com o CRC Jovem. Bacana. Mas enfim, essa live com certeza vai ter que acontecer pra gente disputar como vocês disputaram também. Aí, isso aí, pra quem fala mais. Massa, bicho. Esse foi o primeiro encontro de maior prazer. Com certeza. Obrigado. Com certeza. Fabi, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por abrir as portas pra gente aqui. Foi um papo muito massa, muito legal, assim, transformador. Eu saio daqui melhor do que eu cheguei. Eu sei disso. Né? Eu saio melhor do que eu cheguei, com certeza. Hernando, prazer gigantesco conhecer você mais de perto. Obrigado aí pela admiração que você tem por mim. Nem mereço isso, mas muito obrigado. Merece Fabi, você sabe o carinho que eu tenho por você. Sei sim, é recíproco. Carinho muito grande mesmo. E eu sou um torcedor. Né? Eu torço por vocês. Torço mesmo, torço demais. Eu acho que a minha maior felicidade, uma das maiores felicidades, tirando a de ter filho, né, que é incomparável, né, as minhas 2 filhas, é uma coisa incomparável. E a maior felicidade é ver os outros crescerem. Poxa, eu fico muito feliz, cara, quando vejo um cara como você, Fabiano, se desenvolvendo, um cara como você, Hernando, se desenvolvendo, e outros colegas. Eu fico super feliz. Super feliz, assim, porque eu acredito que a nossa profissão, ela é uma profissão inigualável, né? Não existe, com todo respeito às demais profissões, mas não existe uma profissão tão completa como a nossa. Né? A gente é multidisciplinar, né? Multifabril, capilarizado, como você queira chamar. Então, eu acredito demais na nossa profissão. Então, quando eu vejo um colega se desenvolver, poxa, o cara saiu, começou pequeno, como você, botou um cliente, 2, 3. A gente acha que todo mundo começou assim, né? Sim. Ninguém nasceu grande. Sim. Né? Nem quando a gente nasce grande, a gente nasce devagarinho, né? Aprende a andar, leva a queda, vai de novo, e erra, e testa, e vai de novo, e erra pra porra mais na frente. Ai, perdão. Né? E erra muito mais na frente. A gente erra. A gente tem a humildade e a capacidade de ver aquele erro e corrigir. Verdade. Isso é gosto da humildade, velho. Sim, sim. Tá? Então, assim, quando eu vejo você, Fabi, se desenvolvendo, ganhando o Brasil, cara, tá? Eu torço, cara, assim, quando eu vejo você se postando no stories ou no feed, tá? E que vejo, porra, Fabiano tá
num evento em São Paulo, gravou na Waltec, e é da Klaus, é não sei o que era. Porra, que massa, bicho. Que arretado, Obrigado, velho. muito obrigado. Sabe? E assim, eu sei que vou ver com você a mesma coisa, Hernando. Hernando crescendo, se desenvolvendo, um cara, sabe, ganhando nome. Eu fico super feliz, mas muito feliz mesmo. Então, assim, eu saio daqui melhor do que eu cheguei e grato a Deus e a vocês pela oportunidade Que bom. de aprender com Que vocês. bom. A gente que aprende também, e a gente também inspirou muita gente Muito hoje massa, que velho. tá ouvindo a gente, que, enfim, também tem muita vontade de transformar o seu negócio, ou começar a empreender. Com certeza, tudo que a gente conversou hoje foi conteúdo de muito valor para essas pessoas, né? Muito obrigado mesmo, viu? Valeu. Obrigado. Obrigado a Fabi. vocês, todos que nos ouviram, que nos assistiram também no YouTube. Não deixem de curtir, né, a página, de acompanhar a gente. Sempre tem conteúdo muito bacana. E Vai fiquem lá. todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Valeu. Falou, Um pessoal. abraço.